O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio com o Lado B do Rio 338, chegando no seu feed. Hoje a gente tá sem o Fagner Torres Lima, tá desbravando o Brasil a trabalho, mas o Daniel Soares está aqui comigo no seu estúdio e a Luara Ramos também está presente via internet. Já peço desculpas de antemão porque eu estou anasalado de novo, acordei hoje aí com resfriado, uma alergia, alguma coisa assim. Pegar chuva Pegar pra ver chuva no show do Bruno Mars, ar-condicionado no calor, essas coisas aí. Então já peço desculpas, mas dá para tocar aqui. A gente vai fazer 2 blocos hoje, tá? No primeiro, a gente vai ouvir sobre as eleições em 3 capitais, Fortaleza, Natal e Porto Alegre. A gente tem convidados que mandaram áudios pra gente participando do programa. E aí, no segundo bloco, a gente vai passar pelas outras cidades que a esquerda tá na disputa no segundo turno, e aí a gente sempre faz o parênteses, né? Às vezes nem sempre a esquerda, mas a esquerda tá apoiando o centro democrático, né? A social-democracia, enfim, a gente vai falar mais. E Daniel, impossível hoje de não falar de mais um episódio de violência urbana extrema no Rio. Até agora, até às 8 horas, 7h30 de quinta, 3 pessoas mortas e 2 feridas, além de centenas de pessoas estressadas, ansiosas, traumatizadas. Milhares, né? A caminho do trabalho após a reação de bandidos do Complexo de Israel a uma operação policial às 7 da manhã. E aí eu não te dou boa noite hoje. O meu dia foi uma merda, acordei com essa notícia, não dei bom dia pra ninguém, não dei boa noite pra ninguém, não dei boa tarde pra ninguém. Antes de você dar seu boa noite, queria dar um depoimento aqui, que vai servir de editorial também, né? Que é basicamente dizer que eu tava conversando hoje, eu falei assim, eu nunca vou naturalizar o que aconteceu hoje no Rio, né? Mas na verdade a gente acaba naturalizando. Só nesses eventos extremos, né? Nesses episódios midiáticos, como foi hoje, na Avenida Brasil, que é a maior via urbana do Brasil, na altura ali de Parada de Lucas, um lugar onde tem, além da movimentação de carro, muitas favelas, muita gente morando ali. Cidade alta, né? Entre Irajá e Parada de Lucas. Exato. É um lugar que tem uma densidade demográfica muito grande. Às 7 da manhã, portanto, atrapalhando o tráfego, né? Como já cantaria Chico Buarque. Dando nó no trânsito, diria o trânsito, como manchete do Jornal Globo. Também. E aí, sim, eu falei, caraca, acordei mal. Olhei o celular e fiquei mal. E depois teve as mortes, ainda não tinham sido confirmadas. E aí eu falei, não vou naturalizar, revoltado, muito mal. Meditei. Eu tinha baixado um aplicativo de meditação. Falei, vou começar a meditar. E isso foi um mês. E aí hoje teve um momento no final do dia, da manhã, que eu falei, cara, bateu uma crise, assim, um negócio que eu fiquei paralisado, nervoso, não conseguia trabalhar, fazia as coisas do lado bem, inclusive. E eu falei, não, vou meditar, vou aqui, botei uma meditação lá, fiquei 10 minutinhos com a moça falando pra eu inspirar e respirar. Aí me aliviei, foi muito bom, vou começar a meditar diariamente agora, indico a todo mundo aí. E aí eu refleti, não, eu naturalizo, assim, né? Esses dias aí, você deve ter visto, a audiência também, talvez, morreram crianças baleadas, né? Não sei se chegou a morrer. Crianças baleadas em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, vítimas desse mesmo episódio. Episódios menos midiáticos, menos traumáticos, né? Mais pontuais, mas é a mesma política de segurança, mesma coisa. E a gente nem falou aqui, por exemplo, o lado B, que é combativo há 8 anos, que fala, que mostra os problemas, a gente, por exemplo, nem falou. Porque as coisas se atropelaram. E aí eu falei, não, na verdade, eu naturalizei. A gente naturalizou. A gente só se revolta num episódio como esse. E pra terminar, Dani, um depoimento pessoal, porque eu fiquei assim também. Uma querida colega, que mora ali em Parada de Lucas, ela colocou no Instagram, agradecendo ao motorista do Uber, que foi buscar ela, debaixo de tiro, ela botou assim, pra levar ela ao trabalho. E aí eu refleti, eu falei, cara, ela tem um filho de 1 ano,
muito, assim, é um bebê que ela tem em casa. E eu falei, cara, essa mulher, ela provavelmente é de BRT, né? Trabalhar, precisou pedir um Uber. O Uber também, trabalhando, se arriscou, levou ela ao trabalho. Achei curioso até que logo depois, assim, uns 20 minutos depois, ela botou lá no Instagram, não, gente, só fui porque meu notebook tava lá. Ou seja, só foi porque ela não podia trabalhar de casa, como outras pessoas poderiam. Ou seja, se arriscou por causa de trabalho. Trabalho que, com todo respeito a ela, o problema não é ela, evidentemente, um trabalho que se ia fazer hoje, se ia fazer amanhã, não ia ter diferença. E aí eu falei, cara, o que a gente tá vivendo, né? O que a gente tá vivendo, cara? É um negócio, assim, inacreditável. Morreu gente dessa polícia e bandido que a gente vê, né? Que a mídia nos dá. Tráfico é o mal, polícia é o bom. O polícia ruim é o polícia que tá no tráfico, né? Ou na milícia. E morreram trabalhadores. Pessoas indo igual a gente, Daniel. Sim. Só que a gente, agora que tá na Zona Sul, a gente nem Não, eu vê passei... essa cena, né? Eu passei no BRT da Transbrasil no dia da eleição. Exato. Voltando ali. A gente pegou ônibus, pega BRT e uma operação dessa E é isso, né? matam Tipo, alguém. não é... É claro, a política de segurança do governador Cláudio Castro piora o que já era ruim. Mas é algo estrutural. Exato. É algo de décadas. Exato. Né? De pelo menos 30, 40 anos, que é essa política de confronto, do confronto pelo confronto, né? Que não melhora a vida de ninguém, não é bom pro policial, não é bom pra população. É uma operação completamente despropositada, né? Sem nenhum planejamento, sem nenhuma planejamento de inteligência, né? da polícia, pelo visto. Né? Que você entrar na favela atirando, pretensamente para coibir roubo de carga, né? Isso. Seria lá nessa região do complexo, o dito complexo de Israel seria de aonde levam, né, os caminhões e depositam as cargas roubadas. Então, planejamento. Você, 7 horas da manhã, numa área densamente povoada, na hora que tá todo mundo saindo pro trabalho, você entra atirando na favela, em conjuntos habitacionais ali, né, que são conjuntos habitacionais favelizados. Sim. Ali na área de Cidade Alta, da Avenida Brasil, você vê os prédios e tal, do lado da maior via da cidade, né, com engarrafamento, com ônibus passando, e os bandidos reagem. Você não espera que você vai encontrar reação, né? Quando você entra atirando. Segundo a porta-voz da Polícia Militar, eles não esperavam. Não esperavam, né? Porque não há precedente disso, né? Da polícia entrar atirando em favela e achar que não vai dar nada. Que é isso? Essa é a política. Porque, na verdade, não se quer resolver nada. Não. Né? Fazer esse gerenciamento de facção, você tira a facção de um lugar, bota pra outro, faz uma aliança. Preço do arrego, né? Tal. E enxuga gelo, né? Na melhor das hipóteses, essa operação não conseguiu nada, porque a polícia saiu corrida, né? Uma pessoa foi presa e 2 granadas apreendidas. Parabéns. Acabou o roubo a carga. Parabéns, acabou o roubo de carga. Mesmo que apreendessem toneladas de carga, não valeria. Claro que não. A vida das 3 pessoas, as pessoas feridas, todo o trauma e confusão causada, porque é enxugação de gelo, né? Que se apreendesse uma tonelada de carga, os roubos iam continuar, porque a quadrilha dali articularia em outro lugar e tal. Então, não tem uma política para resolver problema, não tem política de inteligência para conviver da melhor maneira possível com o problema, e é para fazer barulho, porque se tivesse matado 10 bandidos ou pretensos bandidos, o governador estaria se vangloriando. Sim. Né, frente à população, principalmente a classe média e também, às vezes, a população local desses lugares, né, classes populares, que vive nesse tiroteio, né, vive com medo, com razão, e quer uma solução. E muitas vezes, né, a mídia ensina, o senso comum ensina, muitas vezes a igreja ensina também, que o Zap ensina que a solução é matar todo mundo. Tá matando pouco. Tá matando pouco, então tem que matar mais. Tá tendo pouca operação. Exatamente. Então tem que ter mais. Então é natural que as pessoas no desespero realmente tem que fazer alguma coisa. Tem que matar todo mundo logo pra acabar isso. Mas enfim, a gente convive com isso. Hoje foi ali em Cordovil, na Avenida Brasil. E por mais que a gente tente não naturalizar, como você falou, a gente acaba naturalizando e vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo em outras áreas da cidade. O episódio de hoje foi um episódio extremo. Mas não é novidade. Se você botar aí linha vermelha... Outros episódios extremos aconteceram. Outros episódios extremos parecidos, né? Às vezes não são 6 ônibus, são 2.
Às vezes não fica 3 horas fechada, Não, fica uma. Essa semana a gente teve 3 dias seguidos de ônibus sendo sequestrados. na Zona Oeste. Sem vítimas, aparentemente, né? Sim. Vítimas fatais. Mas de ônibus sendo sequestrados na Muzema, ali no Itaiangá, para servir de barricada, porque haveria tentativa de invasão da milícia contra a área do Comando Vermelho e com a polícia enfiada no meio, como sempre. Claro. Não tem grupo armado, não tem banditismo se não tiver polícia e justiça na parada. Senão, né, eles resolveriam. E, Luara, em tempos de eleições... Aliás, só um adendo, você falou de judiciário, teve um notório ex-chefe de polícia civil do estado do Rio de Janeiro, que já tinha sido condenado, tinha sido expulso da corporação, foi reintegrado à força policial depois de 15 anos, por decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e procurem saber aí na história. Pois é. Ministro Cássio Nunes, quem poderia imaginar, o senhor Álvaro Lins vai receber uma boa graninha aí da polícia, né? Agora, os salários desses 15 anos, ele... Da gente, né? O pessoal da diretora falar, né? O nosso dinheiro, nossos impostos, são os nossos impostos. Vai pagar o Álvaro Lins. E, Luara, em tempos de eleições municipais, né? A gente tem debatido bastante aqui sobre a coisa do território e de como a esquerda e políticos de esquerda e movimento de esquerda podem debater território. E, além disso, tem uma coisa que a gente tem falado aqui também sobre a política e a antipolítica, né? Que é essa coisa da separação, né? As pessoas, no geral, e a gente tem relatos de classe média, gente estudada, gente com diploma, tá? Não é a Dona Maria fictícia lá de Japeri, não. É a Dona Cecília de Ipanema. Cecília é o nome... A Dona Helena. A Dona Helena do Leblon. Que simplesmente não sabe o que faz um governador, não sabe o que faz o prefeito, acha que pode votar para deputado federal de outro país, de outro país, daqui a pouco é de outro país, né? Mas de outro estado. Ou seja, é importante que o governo federal tenha consciência, primeiro, que ele faz parte, o PT principalmente, mas outros partidos ali, PSB e tal, que nos estados que eles tomam conta da segurança pública de fato, né, que tem governadores, a política de segurança pública não é muito diferente. E, segundo, é importante que o governo federal, na figura do Lula, saiba que vai respingar nele também. As pessoas que com medo, as pessoas ignorantes, as pessoas com medo, não vai respingar só pro Cláudio Castro, como respinga pro Eduardo Paes, que precisa responder toda hora sobre polícia, sobre segurança pública, e ele brinca, né? Eu não comando a polícia, né? O Lula vai responder também, o presidente da República. Mas quer comandar, né? Os prefeitos estão cada vez mais em cima dessa coisa das guardas municipais. Exato, querem criar isso suas também é polícias. um tema. Exatamente. E acaba sendo a única resposta, porque até agora a esquerda, não tem conseguido dar uma resposta que atenda às pessoas. Isso. Porque não é só a coisa do punitivismo, não, mas a gente tem que pensar em reformar este nosso sistema punitivista, não da forma como tem sido colocado, né? Que até agora a gente vai falar também de eleições, né, em São Paulo, uma das, né, acho que foi a deputada mais votada, a mãe da Isabela Nardoni. Deputada mulher mais votada. Uma deputada mulher não, vereadora, bem votada. Vereadora bem votada, e que declarou lá apoiar o Nunes porque não posso votar no Boulos porque ele votou pela saidinha. Então essas pequenas ignorâncias que somadas, elas também se juntam ao eco que acho que não é uma questão de classe aí, acho que todo mundo fica estarrecido, sabe? Eu sempre que vejo notícias como essa, morando em outro estado, a visão que a gente tem é que o Rio de Janeiro acabou. Gente, é uma maluquice. E aí você conversa com as pessoas da cidade e percebe que parte do Rio de Janeiro acabou, mas existe uma outra cidade que as pessoas transitam. Sim. E que a Helena vai tomar seu cafezinho em paz. Tranquilamente. Sabe? E que essas notícias só chegam pela televisão. Ninguém vai fazer a operação na Zona Sul, daquela forma ali, né, entra atirando. Não tem criança baleada na cabeça na Zona Sul, carioca. Então, assim, é um negócio que, ao mesmo tempo, eu entendo, sabe, Caio, quando você fala assim, de naturalizar, e não acho que as pessoas podem apontar o dedo, porque essa naturalização, ela é também uma forma de sobrevivência. Isso. A gente conversa muito no grupo, né? Eu falo assim, gente, me desculpa, mas como é que vocês conseguem? Porque pensar nessa possibilidade de eu sair para trabalhar e não saber se vou voltar para poder abraçar as pessoas que eu amo, é um negócio que me corrói só de pensar.
Então você imagina as pessoas que convivem com isso o tempo todo. Se você não negar de alguma forma, Isso. e aí entra, eu acho que a naturalização, você pira. Porque nós estamos falando que vai esvaziar a cidade, então. Nem todo mundo tem a opção de sair de onde está, sabe? Não tem isso. Então, ou você naturaliza e sobrevive e segue, né, tentando sobreviver, ou você pira. Eu acho que é um pouco disso. Aí, jogar a responsabilidade para essas pessoas que estão com medo, e o medo, ele vende, ele elege, ele mobiliza muito mais do que muito afeto positivo. O medo mobiliza muito. E é por isso que jogam esse. Agora, enquanto a esquerda, estiver jogando com medo, não dizendo o que precisa ser dito, principalmente não fazendo quando tiver o peso da caneta. Isso aí. Tem a composição, tem coalizão, frente ampla, tá beleza. Mas aonde que a gente vai apertar para poder, aí sim, sobreviver? Porque é uma questão de sobrevivência para a esquerda também. Sempre é uma pauta. Assim como outras pautas que são sempre tabu. E aí é um negócio, assim, de maluco. Você quer ver, assim, onde não tem diferença, encurralar um candidato de esquerda, onde não tem diferença de direita para esquerda, é falar sobre segurança pública e sobre aborto. Pergunta sobre isso para o candidato de esquerda e veja a mágica acontecer. Você não vai saber se o cara é do PL ou se é do PSOL, sabe? É um negócio, assim, que é complicado, porque parece que é sempre para depois. Não, porque isso e tal, aí fica querendo se explicar demais. Qual a sua posição, camarada? Companheiro, saca? Vamos pensar aqui possibilidades, porque a gente não sabe como funciona a polícia nesse país. A verdade é essa. Ninguém sabe dizer qual que é, então, a solução. Porque se nega a discutir. Enquanto se negar a discutir, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. A gente encurralado em discursos que não cabem mais a ninguém, porque não dá certo. As pessoas também já entenderam que dá certo, mas não tem opção. Ninguém apresenta outra opção. A única opção que apresentam é mais polícia. Agora com mais guarda municipal armada. A gente acha que vai resolver, mas nós estamos vendo o que deu essa liberação de armas aí. Não é como se ninguém tivesse avisado, sabe? Maluquice, tiroteio, ataque em escola, ataque entre familiares, briga no trânsito. Ou seja, não é por esse caminho. Mas quem é que vai ter coragem de apontar que o caminho não é esse? Quem é que vai ter coragem de dizer assim, olha, não é normal naturalizar. Não pode ser. Isso vai acabar enlouquecendo. Na verdade, estamos todos meio loucos, né? Mas assim, vai acabar adoecendo cada vez mais. Acontece que essa doença continua colocando esses mesmos caras no poder. Então, para eles é interessante. Então, tem que partir do lado de cá. Vai ter que partir do lado de cá. Porque nós já estamos entrando, né, num negócio que a gente fala de disputa, de espaço e tudo mais. Mas a verdade é que essa é a pauta. A pauta da sobrevivência, cara. Eu não consigo imaginar nada mais urgente num país como o Brasil, assim, do que você conseguir andar em paz na rua sem saber que vai ser atacado, sabe? Na primeira esquina, ou numa briga de trânsito, ou sei lá, você tá indo pro trabalho no ônibus e leva um tiro na cabeça. Pô, que maluquice é essa, sabe? Como é que nós chegamos até aqui, a gente até sabe. O negócio é como é que nós vamos sair. E a gente tem que propor, né? Tem que ter proposta. Porque se for pra fazer a mesma... E aí é o que a @Luara Ramos sempre fala. Se é pra fazer, se é pra dar a mesma proposta que a direita, as pessoas vão votar na direita. Tá muito simples, muito claro. Né? Enfim, queria fazer dois apontamentos sobre isso, na verdade 3. O primeiro é que a gente sempre fala que a gente tem uma audiência massiva fora do Rio, né? Provavelmente aí meio a meio, ou quase isso. E você que é turista, e aí as pessoas ficam, né? O turista pode vir para o Rio. O turista dificilmente vai passar por um quadro desse. Os crimes que tem para turista ver nas áreas turísticas do Rio são crimes que tem furto. Pode até ter um outro roubo, mas enfim, nada que vai, né? Não é esse tipo de crime, né? E aí a gente sempre fala, né? Pô, o Rio é violento, os índices, isso, aquilo. O Rio parece muito mais violento, se você botar na Record, né? Parece que é muito mais violento do que ele de fato é. Né, e desses eventos extremos e de como a mídia retrata. Mas a gente não pode perder de vista que o Rio é muito, muito, muito mais violento do que deveria ser. A gente não vai perder de vista isso aqui. O lado B serve pra isso. A gente não surge como o lado B à toa, né? Pra mostrar uma outra cidade, né? Não só a cidade maravilhosa, que em alguns aspectos em outros é isso aí. Então, a gente tá sempre batendo nessa tecla. Tem 2 teclas que eu quero bater também.
A segunda é lembrar que muito se fala, né? Votaram no Cláudio Castro. Nananana. Primeiro, como o Daniel falou, o Cláudio Castro, lamentavelmente, outras figuras, inclusive o Freixo, que esteve aqui e tal, não conseguem apresentar um plano de segurança muito diferente. Não conseguem, até tem boas ideias, inclusive o Freixo foi o último candidato da esquerda, né, que é um cara que a gente conhece, que a gente tá aqui, tá sempre com a gente, um cara que a gente tem histórico, ele tem projeto pra isso, ele não consegue apresentar, o discurso na eleição. Ele recua o discurso, ele não consegue apresentar, não consegue se comunicar, não consegue manter o discurso, então, e essa é uma pauta extremamente urgente no Rio de Janeiro, tá, gente, extremamente, a pauta número 1 no Rio de Janeiro é a segurança, né, então, o cara vê, então eu voto no Castro. Só que lembrar também, segundo ponto, que o Castro não ganhou no Rio de Janeiro, na cidade. Que é, embora na Baixada Fluminense a gente saiba o histórico de violência, até por ser um histórico de violência que data de mais tempo, né? Nessa coisa do centro tornando-se periferia, como dizem os estudiosos, né? Os eventos que aconteciam. Não, para governador, ele não ganhou no município? Não sei que... Ganhou. Não, o Eduardo Paz ganhou no Rio. Não, em 18, do Witzel. Castro em 22 contra o Freixo. É verdade. Não, sim. Acho que ele só perdeu em Niterói pro Rodrigo Neves. Sim. Mas voltando, a questão não é essa, né? A questão é, a política se envolve de outra forma. Não é o discurso só, né? Que a gente tem falado aqui. Não é só o discurso, aquela coisa, né? É o tá mostrando como, né? Enfim, e a outra coisa que eu queria falar é dizer aqui que é Paulo Roberto de Souza, Renato Oliveira e Geneilson Eustáquio Ribeiro, as vítimas até agora, vítimas fatais até agora. Ainda Alaide dos Santos e um rapaz, 2 rapazes atingidos, baleados. Enfim, um caso realmente extremo, de violência extrema, que não deveria existir e a gente jamais vai achar que é normal. E a gente espera que todo mundo que passou, conheço pessoas que passaram por esse trauma, estavam no ônibus, enfim, consigam tocar suas vidas, né? Aliás, um plus aqui, tinha outra coisa que eu queria falar. Como é que vai ser ateu numa hora dessa? Eu quero saber como é que fica sem religião, sem acreditar em Deus numa hora dessa. Deixar essa reflexão para os meus amigos ateus aí, porque é difícil. E aí você entende também, Caio, a entrada, né, e o peso que tem as igrejas, as religiões, claro. Sabe? É o que eu falei do medo. O medo Exato. também acolhe, né? Também promove estratégia de convivência com... Claro. Você só precisa se apegar a alguma coisa pela fé, né? Não tô desmerecendo a fé de ninguém, gente. Tô dizendo só assim... Não, mas é isso. Como um ensejo, porque não tem mais outro jeito, sabe? Não tem mais racionalidade possível, enfim, né, que dê conta da realidade. Se você tava então, no mesmo... você se apega a algo ou pronto. Se você tava no mesmo ônibus que a pessoa, fazendo aquele mesmo trajeto, aquele mesmo horário, você sobreviveu e a pessoa não, você se apega a Deus. Você pode até se apegar a sorte. Você pode, quem não gosta de... Deus não existe, mas, eu sou sortudo, então você vai estar se apegando à sorte. A coincidência, tem que se apegar a alguma coisa, a energia, porque... O que aconteceu com um e aconteceu com o outro? A bala voando ali, né? Enfim, muitas camadas mesmo. Mas antes da gente começar a conversa principal de hoje, lembrar você que agora você pode ajudar a financiar o Lado B pelo Apoia-se, tá, gente? Faixas de 10, 20 e 30 reais por mês em apoia.se/Lado B do Rio. Apoia.se/Lado B do Rio. Qual é o bacana lá do Apoia-se? Tem outras campanhas que... tem muito a ver com a gente, né? Então o financiamento da Central 3 é lá, então você já pode ajudar, vai bater tudo no mesmo cartão. O do Medo e Delírio é lá, do Leandro Demore é lá, do Cozinhas Solidárias, do Outras Palavras, do Jones Manuel, do História Pública, do João Carvalho. Então assim, a esquerda tá bastante lá, dos comunistas aos petistas. Então é legal que você coloca lá, você só vai lá ativando, né? Tá no mesmo ambiente. E vai bater tudo lá. Então, se você já ajuda uma dessas iniciativas e quer ajudar a gente, vai facilitar, porque tem muita gente lá no Apoia-se. E agora o Lado B chegou também. O Apoia-se aceita cartão internacional, né, de crédito, então é bem prático para você se cadastrar. Ele também aceita o pagamento no boleto Pix. Então, apoia.se/Lado B do Rio, você ajuda o Lado B. A gente segue na Aurelo, tá? Em aurelo.cc/Lado B do Rio.
A gente tem a comunidade na Aurelo, a gente cria tópicos, a gente manda aí uns textos de vez em quando. Então, para você teve problema com a Aurelo, você agora pode escolher. Você pode ir lá em apoia.se/Lado B do Rio, ou você pode ir na orelo.cc/Lado B do Rio pelo navegador, tá? Para ser um apoiador do Lado B. E a gente segue, claro, aceitando Pix avulso de qualquer valor e quando quiser para ladobdorio@yahoo.com. A gente vai começar agora, essa semana, tô esperando a aprovação dos elementos do Lado B, dos sócios do Lado B, para a gente começar a newsletter do Lado B, tá? A gente quer lançar aí toda semana uma newsletterzinha pro e-mail de vocês, dos apoiadores e das apoiadoras, tá? Como recompensa. Aí vai ter texto sobre política, sobre outros assuntos, enfim, amenidade, vai ter dica cultural, a gente vai repercutir ali o último episódio do Lado B, dizendo o que a gente achou como foi, a gente vai dar um spoilerzinho dos próximos episódios, enfim. Quem apoia o Lado B, a partir da faixa fechamento, né, de R$10, vai concorrer ao sorteio da camisa crítica normalmente e também vai receber essa newsletter semanal exclusiva. Se você vier na faixa de R$20, à esquerda caviar, né, ainda pode fazer parte do grupo do Telegram, o pessoal tá chegando lá no grupo do Telegram, a gente recebeu pessoas novas essa semana, e tem a faixa Bom Burguês R$50, que é basicamente, se você tem um dinheirinho a mais, você ajuda um pouquinho mais. Bem, Cezão, solta a vinheta do Caô da semana pra gente falar do segundo turno. Caô. Lê, 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 oh. Dizer aqui que a gente queria falar de 5 lugares, tá? Mas as participações de Cuiabá e São Paulo não chegaram a tempo, faz parte, enfim, é correria, não é mole ser mídia independente não, é correria pra todo mundo. Choveu muito em São Paulo. É possível que tenha ficado sem luz, enfim. Pode ter ficado sem luz. E a gente vai pincelar essas duas. E Cuiabá não tem voo direto, aí a pessoa se perdeu na conexão em São Paulo. Pois é. E a gente vai pincelar aí no segundo bloco essas 2 cidades, tá? Para iniciar o primeiro bloco, a gente vai ouvir agora a Camila Fernandes, jornalista do excelente podcast As Cunhãs, que fala bastante sobre política, não só do Ceará, mas a partir do Ceará, né? Como se fosse um Lado B do Rio de Fortaleza, porque eles falam de política nacional a partir da visão descentralizada fora do eixo lá do Ceará. E a Camila tá explicando pra gente como é que tá a coisa lá em Fortaleza, muito apertada, a gente vai repercutir, mas vamos ouvir primeiro a Camila. E aí, pessoal do Lado B, Caio, galera que tá ouvindo, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Camila Fernandes, do podcast As Cunhãs, de Fortaleza. E enquanto vocês estão aí no Rio de boas, relaxados, tomando uma cerveja, assim, né, felizes, por aqui a gente tá roendo as unhas, passando mal, todo dia, no aguardo aí desse segundo turno, que acontece no domingo, porque tá tudo embolado, gente. Temos 2 candidatos que estão se enfrentando de uma maneira muito acirrada e um deles é um bolsonarista aloprado, o André Fernandes, que nós no podcast das Cunhãs chamamos de André Caneco, tá? Um sujeito que está envolvido inclusive no inquérito lá do 8 de janeiro, porque ele incentivou os ataques aos 3 poderes, né? Imagine só. Um sujeito que tem um histórico terrível, tenebroso, ele mesmo já se chamou de 01 do Bolsonaro, enfim, né? Daquele nível Nicolas Chupetinha, nível os mais aloprados, Zambelli e tudo mais. E contra ele tem um petista, mas na verdade é um neopetista, que até outro dia estava no PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, apadrinhado pelo ministro da Educação, ex-governador Camilo Santana, tá? Então, como é que tá essa campanha? Assim, vou fazer um resumo breve, né? O primeiro turno também foi muito acirrado, tinham 4 candidatos que apareciam muito equilibrados ao longo, principalmente da reta final. Então, o atual prefeito, José Sarto, do PDT, concorrendo à reeleição. Tinha um candidato que sempre aparecia aí, que chegou no segundo turno na eleição passada, sempre estava aí nas cabeças, o capitão Wagner, do União Brasil, bolsonarista disfarçado, né, aquele bolsonarista mais tímido, mais envergonhado. O André Fernandes, pelo PL, que surgiu como uma novidade, ele em geral apoiaria o capitão Wagner, mas decidiu ter essa candidatura própria dessa vez. E o Evandro Leitão, pelo PT, que o PT está rompido aí com essa ala do PDT do Ceará já faz um tempo, né, desde a eleição de 2022, romperam e aí teve candidatura própria.
Assim, chegou no final das contas, os dois que chegaram ao segundo turno tiveram uma distância bem interessante em relação aos outros dois. Então, André chegou com 40% dos votos, Evandro chegou com quase 35%, e os outros dois, Sarto, o prefeito, tentando a reeleição, e Capitão Wagner, cada um ficou ali com 11% dos votos, o Sarto um pouquinho mais do que o capitão acabou em quarto. O resultado pífio, inclusive, do prefeito, foi a primeira vez que um prefeito de Fortaleza não se reelege, então bem pesado mesmo. Assim, cirista, né? É mais um capítulo aí da derrocada do Ciro Gomes. Aí nesse segundo turno, tanto o pessoal não necessariamente o Sarto, o prefeito Sarto declarou neutralidade, mas os aliados do Sarto, sobretudo o ex-prefeito Roberto Cláudio, que era um ex-prefeito bem querido da cidade e tudo mais, se bandearam para o lado do André Fernandes. Vários vereadores, o Roberto Cláudio, figuras assim importantes do PDT, tá? Além deles, o capitão Wagner também declarou apoio ao André Fernandes. Então, teve esse reforço da candidatura do André Fernandes, que foi importante. Do lado do Evandro Leitão, ele recebeu declaração de apoio do candidato PSOL, que não teve voto nenhum praticamente, mas também de outras figuras do PDT, que são importantes, deputados federais, inclusive do PL, um deles, inclusive o Júnior Mano, foi expulso do partido. Então, conseguiu alguns reforços assim importantes, inclusive no plano nacional, tá? E começou, né, a disputa do segundo turno. No segundo turno, pesado de muitas acusações contra o André Fernandes, coisa que o Evandro Leitão não fez no primeiro turno, poupou mesmo o André Fernandes. No segundo, carregou bastante na campanha contra o André, mostrando aí, trazendo à tona falas dele misóginas, né? Então, porque o André Fernandes, para quem não sabe, era youtuber. Então começou a carreira dessa forma. E falava besteira demais, era uma coisa assim, uma atrás da outra, né? Tem cenas, por exemplo, em que ele tá ali, ele pega uma caixa de papelão, ele diz assim, imagina se isso fosse minha namorada, aí esfaqueia. Aí tem uma outra cena, ele já mais velho, assim, já praticamente, acho que já era deputado, ele dizendo assim, tem essa lei aí, falam aí do feminicídio, porque tem muita mulher que morre todo dia, e daí? Os homens também morrem. Então essa cena tá muito forte por aqui, tá rodando muito, bem pesada. Tem muita história pesada contra o André Fernandes, né? Então a campanha do Evandro desenterrou isso e tá trabalhando muito tudo isso, né? O fato dele ser muito antidemocrático também, de ser filhote do Bolsonaro, então ele é tratado dessa forma. Isso está fazendo com que a face que o André tentou construir, porque o André fez uma campanha assim, ele não foi o Marçal aloprado, assim, não foi. Ele criou um personagem, vestiu a roupinha de ovelhinha e parece todo bonzinho, sensato. Eu sou um jovem sensato, estou aqui para representar a novidade, os meus adversários me atacam, mas eu não vou respondê-los e tal. Desse jeito. Bolsonaro... nem fala no Bolsonaro, gente. Nem fala no Bolsonaro. Uma coisa assim impressionante. Então, aí, essa historinha, essa figura do André, nessa reta final, começa a se desconstruir. Depois de todo esse tempo de batalha aí, de mostrar quem é o verdadeiro André. Tá? Mas ainda assim, não o suficiente para fazer com que o Evandro consiga uma vantagem contra esse adversário. Porque tem esse outro lado, o Evandro é um candidato, além de ser neopetista, ele não demonstrou uma boa performance eleitoral. Ele não fala bem, ele vai mal nos debates, ele troca palavras assim que são muito relevantes nos debates, não aparenta ter muita... Não passa muita confiança, sabe? Ele é uma pessoa experiente e tudo mais, mas ele tem esse problema. E teve um outro elemento que atrapalhou, que está atrapalhando inclusive o Evandro. O futebol. O Evandro Leitão foi presidente do Ceará, do time de futebol Ceará.
E no momento até positivo, no momento que ele conseguiu fazer com que o Ceará melhorasse, enfim, subisse de campeonato, enfim, fosse para a primeira divisão e tudo mais. Mas depois que o Evandro Leitão saiu da presidência, o sucessor dele afundou o time. E aí tem uma história, assim, tem uma visão de que é culpa do Leitão também, né? É culpa do Evandro Leitão esse negócio, esse movimento. E, além disso, a torcida do Fortaleza é insuflada a votar contra o Evandro Leitão por ele ser torcedor do Ceará. Então, assim, gente, pense no nível da confusão. Mas aí a torcida do Fortaleza, o presidente da torcida, da principal torcida, declarou apoio ao Evandro Leitão, contra o André, enfim, tá tudo misturado. Tá tudo misturado. A pesquisa mais recente que foi divulgada da Quest mostra ainda um empate técnico entre os dois candidatos. Porém, o Evandro, pela primeira vez nesse segundo turno, aparece com uma vantagem numérica, então ele aparece com 44 pontos. E o André com 42. Empate total, mas no movimento, o Evandro continua subindo, que é algo que ele está fazendo desde o começo, continua subindo, e o André caindo. Então, essa leitura pode ser positiva para o Evandro, né? A gente vai ter ainda outras pesquisas que vão sair nos próximos dias e que vão demonstrar se isso está consolidado ou não, né? Mas está muito emocionante, gente. Eu acho que tudo pode acontecer até o dia da eleição. Então, agora a militância está na rua, muito assim, o tempo todo, muita provocação, pessoal com muita bandeira, muitos eventos de campanha nesse momento, e vai ter o debate na sexta-feira da Verdes Mares, que é a TV Globo daqui, que pode ser muito relevante também. É isso, gente. Esse é o resumo da ópera, da nossa história aqui. Torçam por nós, viu? Pensamento positivo aqui, tá? Um beijo para todo mundo. Só fazer, obrigado pra Camila aí, só fazer um parênteses importante, né, que a Camila me mandou o áudio ontem, tá, gente? Que ela abre dizendo que o Rio tava todo mundo feliz, né, bebendo e tal, ela quis dizer, evidentemente, da vitória do Paz, né? Mas como teve o episódio de hoje, a gente fez uma abertura aqui em tom pra baixo, veio o áudio dela, né? Só pra fazer esse parênteses que é importante. Ela mandou ontem, envelheceu mal a abertura da Camila. Já pensou se tivesse tudo isso no Rio, ainda tivesse aturar Ramagem esses dias aí, até domingo? Pois é. Luara, pra gente concluir aqui, né, Fortaleza, me parece que tá tendo uma tendência que aconteceu mais ou menos, né, com o Eumano em 2022 pro Estado. Pode se repetir. O Eumano acabou ganhando no primeiro turno, né? Ganhando no primeiro turno, atropelou e ganhou no primeiro turno. Que é esse crescimento, como você começa a vincular a imagem. É bom lembrar, né? Como a Camila falou, é um neopetista, ou seja, não é uma figura consolidada lulista, né? Era uma figura vinculada ao cirismo. E talvez esse trabalho de vincular ao Lula, ao PT, mais ao Lula, evidentemente, tenha surtido efeito. Tá uma doideira, de fato, as últimas. A gente não teve pesquisa hoje, não vi pesquisa hoje divulgada, mas pode tudo acontecer. Vai ter aí esse último debate que pode ajudar a clarear. Expectativa aí para Fortaleza, que seria, enfim, muito importante. Derrotar o bolsonarismo em Fortaleza seria realmente muito importante. E de quebra, enterrar o cirismo aí de vez, né? Sim, eu acho interessante duas coisas, assim, da contribuição que a Camila trouxe pra gente. Uma é dessa, né, dela apontar, né, que de fato o Evandro Leitão, ele é um neopetista, e que esse descolamento do cirismo, ou até tardio, né, pode contribuir ou atrapalhar nesse cenário, né? Eu falo assim, descolamento, aí colar no Lula, colar no PT, mas talvez não conseguir desvincular, não ter conseguido desvincular a tempo do cirismo que está enrocada, né, digamos assim. A gente vai ver a confirmação aí nas urnas disso. A outra é dessa questão plástica, estética dos candidatos, em que ela aponta o André Fernandes tentando mostrar um pouco mais como moderado, e eu acho que as pessoas tendem, mesmo os eleitores, tendem a querer ver se aquele candidato é capaz de transitar, né, entre esses, ou seja, ser mais moderado quando precisa, né, conseguir se conter, ou então, e também ser mais agressivo quando necessário. A mesma coisa a gente pode perceber do lado do Evandro, né? Ao mesmo tempo que você vê alguém que já tem uma carreira política, que já é presidente lá
da Assembleia, que ocupou outros cargos que demandam também de uma articulação política, como o cargo, né, de Cartola, que ele foi presidente do Ceará. Então, se ele consegue ter também essa energia necessária e não só ser o cara ali polido, moderado, que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu acho que existe esse desejo, sabe, dos eleitores, de lado a lado, mesmo de suas bases, que vejam no candidato essa possibilidade, né, de cumprir os dois papéis. Porque tem momentos em que precisa ser um pouco mais enérgico e momentos que você precisa ser um pouco mais moderado. Claro que do lado de lá, né, do lado bolsonarista, essa energia não é nunca uma boa energia. Geralmente a gente está acostumado, viu nascer aí, né, esse movimento de youtubers que faziam o tipo de conteúdo bem voltado mesmo, né, para criar esses movimentos na internet, fazer com que as pessoas falassem, né? Então eram coisas às vezes bem extremas, tipo raspar o caneco. Então é complicado assim, a gente perceber que isso, na verdade, ditou uma tendência, né? A gente tem aí uma série, não só de candidatos, mas de pessoas que se fizeram assim, e isso virou até uma forma de fazer, forma de criar conteúdo, e continua, mesmo não sendo uma tendência, continua sendo uma parte, né, um nicho que consome quem consome. Eu acho que eu vou dizer assim. Então, esses são os meus apontamentos sobre Fortaleza. Espero que dê tudo certo, porque realmente ali é a situação polarizada, né? É uma eleição polarizada, porque temos aí um candidato do PL que reivindica, mesmo escondendo, né, como acho que o Daniel comentou, quem é bolsonarista já sabe que ele é o candidato bolsonarista, ele não precisa mostrar mais, já mostrou com a trajetória dele, já mostrou com tudo que fez, com as declarações e tudo mais. Então, espero realmente que consigamos derrotar o bolsonarismo em Fortaleza. Uma coisa que me surpreendeu na eleição de Fortaleza foram os números no primeiro turno. Se você olhar o mapa eleitoral de Fortaleza, o André Fernandes ganhou nas regiões do sul da cidade, que são as regiões mais distantes do litoral, né, que são as regiões mais pobres. E é isso que eu falei, né? Eu comentei aqui, os ouvintes não ouviram, porque a gente estava ouvindo o áudio aqui, que ele tem essa coisa, né, de esconder o Bolsonaro, de ter feito uma campanha, entre aspas, limpinha, né? Se mostrando como um jovem, né, com ideias e tal, moderno, porque ele precisa cativar exatamente esse eleitorado da periferia. O eleitorado bolsonarista, fascistizado e tal, já vota nele. Ele é o 22, ele tem uma trajetória já consolidada na direita da cidade e precisa se mostrar para esses outros candidatos como uma novidade, né? Como o cara, entre aspas, fora da política, que vai trazer novidade e tal, enquanto o Evandro já é uma figura mais batida, né? Porque presidente da Assembleia, deputado, foi presidente de um dos dois principais clubes, né, do estado, então já carrega essa imagem mais batida. O André tenta se mostrar como essa novidade para esse eleitorado jovem de periferia. Ele lidera entre os jovens também, de acordo com as pesquisas, e por isso esse personagem, e daí por isso que a campanha do Evandro tá tentando bater nele aí, demonstrando que ele não tem nada disso, né? Que ele é mais um aloprado desses da direita e que não traria nada de novo nem de bom. E dando aqui a notícia em primeira mão que em janeiro eu estarei de férias em Fortaleza. Então não me inventem de eu ir para desembarcar uma cidade governada por André Fernandes, hein, gente? Pois é. Vamos ficar de olho. Acho que é uma eleição muito importante mesmo. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Agora a gente vai ouvir
O Renan Pessoa, ele é mestre em Ciências Sociais pela UFRN. Ele vai dar pra gente um panorama do que está sendo esse segundo turno em Natal, do que foi aí a campanha. Então também um primeiro turno, enfim, quem é Paulinho Freire, quem é um pouco da Natália, que a gente já conhece, mas para quem não conhece um pouco Ouça dela. o lado B. Ouça o lado B, a gente já entrevistou aqui. Vamos ouvi-lo. Quero cumprimentar a todos os ouvintes e telespectadores do Lado B do Rio, na pessoa do Caio Belandi, da Luara, do Fagner e do Daniel, que têm contribuído para a ideia de uma comunicação progressista no Rio e no Brasil. Pela primeira vez desde 1996, o PT emplaca um nome no segundo turno das eleições aqui na cidade de Natal. Que a última vez que o PT disputou um segundo turno aqui em Natal foi em 1996, quando a então deputada estadual e hoje governadora Fátima Bezerra disputou a segunda fase da disputa contra a então candidata a prefeita Vilma de Faria. Naquela eleição, Vilma de Faria venceu Fátima e, logo depois, após algum tempo, virou a governadora do estado. Desde então, o PT nunca mais havia emplacado um nome na segunda fase da disputa, ora oscilando entre o segundo, o terceiro e o quarto lugar nas eleições aqui para a Prefeitura de Natal. Quando Natália Bonavides chega ao segundo turno com 28,45% dos votos válidos, isso gerou uma grande animação no PT local e, lógico, gerou uma grande prioridade para o PT nacional, que tem destinado recursos do fundo partidário e também mobilizado lideranças nacionais do próprio PT, incluindo aí o presidente Lula, no sentido de alavancar o nome de Natália Bonavides à Prefeitura de Natal, seja no horário eleitoral gratuito, seja nas mobilizações de rua e comícios que têm sido acontecendo. E aí muitos de vocês podem se perguntar, como é que Natália Bonavides chegou ao segundo turno aqui em Natal? Acabou sendo a candidata natural do petismo aqui na cidade, reunindo uma grande frente de esquerda que congrega partidos como o PT, o PCdoB, o PV, o PSB, o PDT, o PSOL e a Rede, e até nomes do centro, como o MDB de Garibaldi Alves e do vice-governador Walter Alves. Nesse ponto, Natália Bonavides chegou à disputa à Prefeitura de Natal portando uma grande estrutura que dispôs de um grande tempo de televisão no horário eleitoral gratuito e também de grandes recursos do fundo partidário. Ela obteve melhores condições para desenvolver a sua campanha, que tem sido marcadas primeiro pela localização do discurso, ou seja, discurso focado nos problemas da cidade, que inclui a questão e a exploração da questão do sorteio das vagas nas creches, da questão do problema do transporte coletivo, cuja situação dos ônibus não possui licitação e há um grande monopólio das grandes empresas de ônibus aqui na cidade, do problema da saúde, que da gestão de Álvaro Dias tem sido bastante abandonada, da questão da assistência social, que também tem sido abandonada pela gestão de Álvaro Dias, que é do Republicanos, e também a questão de outros pontos importantes, que é o ponto fulcral da questão da desigualdade na cidade, em que a candidata começou a explorar que a atual gestão municipal tem destinado mais recursos para a zona sul rica da cidade do que para outras áreas, como a zona norte e a zona oeste da cidade. Nesse ponto, Natália Bonavides, ao localizar o discurso, se conectou mais com eleitores que gostariam de ver um programa de governo mais progressista para a cidade. E outro ponto, Natália Bonavides simbolizou a sua campanha também em outros eixos que são fundamentais. Primeiro, o apoio do governo federal, representado pelo presidente Lula, que participou ativamente da campanha aqui na cidade, seja em takes do horário eleitoral gratuito no primeiro e no segundo turno, seja na grande participação sua no comício que aconteceu lá na zona norte da cidade, no último dia 16 de outubro, em que pediu enfaticamente, até de presente de aniversário, para que os eleitores votassem em Natália Bonavides para prefeita de Natal. E há um terceiro ponto que é fundamental nessa campanha e que a levou para o segundo turno. São os usos de algumas questões publicitárias, mas que acabaram envolvendo o eleitor e o militante nessa eleição. São alguns slogans, que é o sim, vamos fazer diferente, e outro que é a alegria vem aí, que vem um pouco parecido com a alegria la viene, da campanha do não,
do Chile em 1988. A campanha de Natália teve muita essa inteligência em utilizar esses símbolos para contagiar o eleitor e contagiar o militante no sentido de ir para a rua e defender o seu nome. E claro, isso levou a um grande crescimento do seu nome no primeiro e tem levado um grande crescimento do seu nome no segundo turno das eleições aqui na cidade do Natal. Paulinho Freire, ele é um político tradicional aqui na cidade. É empresário no ramo de eventos, fundador da marca Destaque, que fomentou o Carnatal, que é o evento de folia acontecendo no mês de dezembro aqui na capital potiguar. Além disso, tem uma carreira política bastante longeva. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Natal por 6 mandatos, foi vice-prefeito da gestão de Micarla de Souza, que até hoje é considerada a mais mal avaliada que Natal já teve, e também hoje é deputado federal, exercendo mandato na Câmara dos Deputados pela União Brasil, e tem tido um mandato bastante controverso, com muitas faltas na Câmara dos Deputados e por uma posição até pró-lulismo dentro da Câmara dos Deputados, sendo que, de acordo com o Congresso em Foco, tem votado, na maior parte dos casos, junto ao governo federal. Ainda assim, Paulinho Freire, nessa campanha eleitoral, granjeou o apoio do bolsonarismo, vide o fato do apoio do PL de Jair Bolsonaro e também do apoio do bolsonarismo local representado pelos próceres do bolsonarismo, a exemplo de Rogério Marinho, que é senador e líder da oposição do governo Lula no Senado Federal, o senador Stevenson Valentim, o deputado federal General Girão e o deputado estadual Coronel Azevedo, que tem afiançado o apoio do bolsonarismo nacional e local à candidatura de Paulinho Freire e tem mobilizado toda a máquina dessa corrente política junto ao candidato do União Brasil. Além disso, Paulinho Freire ele é o candidato à continuidade. Ele simboliza a continuidade da gestão municipal representada pelo atual prefeito Álvaro Dias, do Republicanos, que tem gozado de uma alta rejeição da população, em torno de 55% a 60% de reprovação popular, e que tem sido caracterizadas por grandes obras, algumas delas de caráter duvidoso, a exemplo da engorda de Ponta Negra, que é representada pela ampliação da faixa de areia da principal praia da cidade, no sentido de evitar o chamado avanço do mar, mas que pelo fato de ter sido feito de uma forma muito mal ajambrada, sem diálogo com os órgãos ambientais e sem diálogo com as comunidades tradicionais, tem trazido um grande risco e uma grande preocupação para todos os natalenses sobre o futuro da principal praia da cidade. Ainda assim, o candidato do União Brasil defende a continuidade dessa obra, dizendo que ela vai fomentar o turismo, o desenvolvimento e vai reencontrar a população junto com o principal ponto turístico da cidade. Paulinho Freire teve dificuldades para crescer, mesmo tendo o apoio da máquina municipal, mesmo tendo o apoio do bolsonarismo, e só começou a crescer a partir do horário eleitoral gratuito, com a ênfase no antipetismo, colando em Carlos Eduardo Alves, o ex-prefeito de 4 mandatos, a pecha de ser o lado B do PT, colando o seu nome à atual gestão municipal, em que os grandes nomes da máquina municipal, como o atual prefeito Álvaro Dias, o apoiou, e o uso massivo, tanto na máquina administrativa municipal, como dos meios de comunicação, a exemplo de blogs, rádios e até mesmo de pesquisas pagas pelo próprio candidato, no sentido de impulsionar a sua candidatura. Isso foi revelador de que o candidato Paulinho Freire acabou indo para o segundo turno com uma grande arrancada, chegou no fim do primeiro turno em primeiro lugar com 44% dos votos e chega ao segundo turno atacando a candidata Natália Bonavides, seja no sentido de colar a candidata junto à governadora, que não tem gozado de alta aprovação popular aqui na cidade, ela tem uma aprovação em torno de 20% a 25% da população natalense, e também ligando a candidata a outros pontos, como seus votos na Câmara dos Deputados e alguns pontos que acabam beirando a violência política de gênero. Seus votos na Câmara dos Deputados são muito controversos, a exemplo do fato de que ele votou para soltar Chiquinho Brazão, no caso Marielle Franco, que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, e, sobretudo, tem faltado bastante à Câmara dos Deputados e algumas das suas votações. É isso. O segundo turno das eleições aqui em Natal tem sido bastante acirrados. Primeiro ponto, porque o candidato que ficou em terceiro lugar da disputa, Carlos Eduardo Alves, que foi prefeito 4 vezes e que tem um grande capital eleitoral, ele obteve 24% dos votos válidos, optou por não se posicionar nesse segundo turno, declarando neutralidade. O que muitos esperavam que ele acabaria declarando apoio a Natália Bonavides. O
que acabou não acontecendo. Mas o que aconteceu é que os seus eleitores têm declarado mais apoio à Natália do que a Paulinho. Cumpre ressaltar que a maior parte da mídia local aqui tem apoiado o candidato do União Brasil, seja por blog, seja por meio de pesquisas, seja por meio de outras armas, das rádios aqui também. Eles têm apoiado bastante a candidatura do União Brasil, dizendo que ele é a modernidade, Natália Bonavides seria o atraso da cidade. Cumpre ressaltar que, com relação às pesquisas, essas pesquisas têm oscilado bastante, porque 2 pesquisas têm detectado que, após a visita de Lula à capital potiguar, Natália Bonavides está na liderança das pesquisas, mas tem outras que Natália Bonavides oscila em torno entre 45% a 48% dos votos válidos. A disputa está em aberto, ela pode ser vencida tanto por Natália Bonavides por pouca margem de votos, como por Paulinho Freire por pouca margem de votos, mas o que vai definir vai ser a questão das estruturas e a questão principalmente do quanto as fake news, do quanto a violência política de gênero, do quanto o uso da máquina administrativa, da máquina pública será suficiente para barrar o crescimento da candidata petista à Prefeitura de Natal. Por último, eu não poderia deixar de falar do papel das lideranças nacionais na campanha do segundo turno aqui em Natal. Em primeiro lugar, eu queria citar o papel do presidente Lula. O presidente Lula tem uma aprovação considerável aqui na cidade do Natal, girando em torno de 50% a 55% de aprovação aqui na capital potiguar. Nesse ponto, a campanha do PT e de Natália Bonavides tem utilizado a grande aprovação do presidente Lula como um importante ativo, um importante cabo eleitoral. Eu gosto de ressaltar que Lula ganhou as eleições aqui em Natal com 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro. E na Zona Norte, mais especificamente, Lula obteve sua maior votação, girando em torno de 56% dos votos válidos. Enquanto que em 2024, a candidata do PT, Natália Bonavides, obteve um desempenho muito melhor nas áreas mais ricas, na zona sul da cidade, onde obteve mais de 33% a 34% dos votos válidos. Enquanto em áreas como a Zona Norte, Natália Bonavides acabou em terceiro lugar, ficando atrás do candidato Carlos Eduardo Alves, em torno de 24% a 25%, perdendo em muitos bairros da Zona Norte. Nesse ponto, a ida de Lula na Zona Norte no último dia 16 de outubro foi no sentido de atrair eleitores que votavam em Carlos Eduardo, mas que votam também Lula para presidente, para que votassem Natália para prefeita, no sentido de atrair esses eleitores que são da periferia para que votem na candidata do PT à prefeitura de Natal. Com relação à influência de Bolsonaro na campanha do segundo turno aqui em Natal, eu posso dizer que ela é um pouco nula, porque Paulinho Freire optou por esconder Bolsonaro tanto no primeiro como no segundo turno. Bolsonaro só veio aqui uma única vez, em um comício que aconteceu na Redinha, e ele foi muito pouco explorado pela campanha. Paulinho Freire acabou por explorar mais nomes que são ligados ao bolsonarismo. E aí destaco a figura do senador Stephenson Valentim e a figura de Rogério Marinho, que é o líder da oposição ao presidente Lula no Senado Federal. Considero a influência do lulismo muito maior que a influência do bolsonarismo aqui na campanha. Mas isso não significa dizer que nomes do bolsonarismo não estejam atuando para o candidato do União Brasil e que não estejam fazendo o seu papel no sentido de divulgar fake news contra a candidata do PT, Natália Bonavides, e seja no sentido de estruturar um sentido de uma comunicação mais à direita para o candidato do União Brasil, para que ele não fique um candidato tão do centrão como viria a ser desenhado ao longo desta campanha eleitoral. Eu digo a vocês que a chance de Natália vencer as eleições é muito grande. A campanha tem sido bastante potente, bastante bonita, bastante animada, mas que há que se ter cuidado com as fake news, com o uso abusivo dos meios de comunicação e do poder econômico. Quero agradecer ao Lado B do Rio pela oportunidade de falar aqui sobre a campanha eleitoral em Natal, desejando sorte a todos e um abraço a todos e um bom voto para que a gente possa ter uma cidade, um Natal e um Brasil ainda melhor. Muito obrigado. Agradecer ao Renan, acho que deu um bom panorama, né? Aqui as pesquisas mostram que o Paulinho é um pouco mais favorito do que a Natália, de fato, mas mesmo que a vitória não venha, é claro que é importante ganhar, mas eu acho que aqui eu vou dar uma de... não sei, esquerda aí, não é bem esquerda ibis, acho que o conceito de esquerda ibis do nosso Franciel é diferente. Eu acho que mesmo com a derrota, eu acho que a Natália está onde está
com possibilidade de ganhar, tendo feito a campanha que fez, acho que é um bom sinal, primeiro para acalmar aí a nossa mídia hegemônica que fala que o PT não se renova, que não tem quadro, nananã. Tá aí, uma mulher jovem com um discurso progressista, que é importante, né, que a Natália não arreda pé nos discursos dela, com possibilidades, né, de ganhar. Enfim, é difícil, não é favorita, mas com possibilidades. E surge aí como uma liderança num estado, que é bom lembrar que o Lula ganha eleição. Governador do PT, segundo mandato. E com 2 senadores reaças, né, reacionários, ou seja, tá aí uma possibilidade que caso a Natália não vença aí a prefeitura, tomara que vença, tem aí possibilidade de ser uma candidata a governadora, ser uma candidata a senadora e uma liderança nacional, inclusive, né, Laura? Nossa, eu já cansei de falar aqui. Não cansei não, porque eu adoro a figura da Natália. Não a conheço pessoalmente. Espero que ainda um dia possa conhecer a companheira. Espero que ela volte aqui no lado B, porque quando ela foi entrevistada, eu ainda não fazia parte da nossa bancada aqui. Mas sou suspeitíssima porque eu realmente admiro, sabe? Admiro aquilo que a gente já conversou aqui algumas vezes sobre a autenticidade. A Natália ela tem uma postura, né, um posicionamento, um discurso muito autêntico, que casa muito com... Porque ela de fato pratica o que diz, sabe? Então é muito legal ver, e eu acrescento aí, Caio, quando você diz, é uma jovem de esquerda e que não está no eixo Rio-São Paulo. Entendeu? Nós estamos falando de uma mulher do Nordeste, uma mulher de Natal, que também não é uma capital, né, grande e tudo mais, mas não, quando a gente fala em Nordeste, não é a primeira capital. Não é do eixo do Nordeste, né? Nem do Nordeste. Cepeba. Não é do Cepeba. Então, assim, eu acho admirável, acho muito legal, acho que as suas palavras foram bem felizes, assim. Ela está onde está, né, por muito mérito, por ser quem é e tal, e no momento que devia estar também. Então, assim, de uma coragem muito grande. Eu acho que é uma jovem brilhante, dos melhores quadros que nós temos. Eu gosto muito de acompanhar. Inclusive, dos poucos deputados, né, deputadas, no caso, que eu realmente sigo, assim, porque a gente, né, tenta acompanhar e tal, mas seguir mesmo, de ver conteúdo e tal, o que está sendo feito, né, em termos de comunicação, que a gente gosta também de acompanhar. A Natália, eu acho que é alguém para a gente continuar de olho, né, quem já conhece, continuar, quem não conhece, olhar com mais carinho, assim, porque eu acho que é o que há de melhor na esquerda hoje. É uma pessoa que consegue, ela tem, não é aquela facilidade que a gente fala de lidar de falar, né, para as câmeras, não é aquela facilidade que a gente está acostumado. É uma coisa que eu acho até mais natural, sabe? Ela é primeiro uma parlamentar, antes de ser alguém das redes. Porque parece que muitas vezes a gente confunde e quer que as pessoas, né, troquem de papel, então que cumpram aquele papel. E nós criticamos bastante como as big techs, né, principalmente as redes sociais, elas obrigam que as pessoas também sejam, né, youtubers, booktubers, tiktokers, essa coisa toda. E eu acho que essa é uma coisa que eu acho interessante, assim, o posicionamento da Natália nas redes primeiro, ela é a pessoa dos movimentos sociais, que sempre foi, elas tomaram direito também, então, né, já tinha essa carreira antes, e depois parlamentar, né, agora parlamentar e candidata, e, né, enfim, eu acho isso muito bacana, porque delimita também até onde as redes vão. Eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo dessa coisa da autenticidade, né, que alguém que ela pratica esporte, então nas redes dela também tem isso. Você vê que me parece... não parece forçado, sabe? Não parece uma coisa de personagem, não é uma coisa para campanha. Ela já fazia isso antes, né? Eu tô falando, já acompanho. E agora na campanha, acho que teve um show do Baiana lá, e ela fez um videozinho assim, achei muito simpático, dela só falando assim: gente, desculpa, eu não consegui ir pra roda do Baiana ontem, que eu combinei com o pessoal, porque, pô, cheguei em casa, era campanha e tal, e desmaiei de sono e tal. É aquela coisa assim, é uma pessoa que vive, sabe? Que ela tem uma vida antes de redes sociais, antes de ser só parlamentar, e que divide ali as partes compartilhando o que ela decide compartilhar. Eu acho isso muito saudável, sabe?
Então, assim, é o tipo de... Eu gostaria que a política brasileira pudesse ser, assim, as pessoas compartilhando suas vidas no limite ali, do aceitável. Não aquela coisa, como nós demos exemplo ali, né, do candidato bolsonarista de Fortaleza, fazendo para chocar, para poder criar aquele negócio, às vezes as pessoas ficam em cima daquilo. Não, eu espero que a gente retome um nível saudável da política nacional para a gente ter mais parlamentares, mais políticos, mais figuras do debate público, como a Natália Bonavides. Eu acho, assim, que para mim é o nível de excelência que eu gostaria de ver mais, e eu espero que inspire mais pessoas. Eu gosto muito de ver o posicionamento da Natália e espero vê-la crescendo, indo para as cabeças, como a gente diz, assim, cada vez mais, porque realmente é admirável. É isso. Dani, quer completar alguma coisa de Natal? Não, eu subscrevo. Disputa tá em aberto, né? Vamos ver, e de fato... Foi uma diferença grande no primeiro turno, né? Mas a Natália parece que tá com bastante chegada. Pois é. Agora a gente, para encerrar as participações aqui no Lado B, a gente ouve o meu xará, o Caio Venâncio, jornalista de Porto Alegre, que vai explicar pra gente, afinal de contas, o que tá acontecendo com a cidade que tá aí pertinho de reeleger Sebastião Melo, mesmo após todo o desastre, toda a tragédia, toda a calamidade que aconteceu com as enchentes. Alô, pessoal do podcast Lado B do Rio, meu xará Caio Belandi também, aqui quem fala é Caio Venâncio, jornalista, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um prazer falar com vocês e uma honra, uma responsabilidade falar de Porto Alegre, da política daqui para gente do Brasil inteiro. Bom, primeiro para entenderem, assim, colocar um pouco no contexto, gostaria de falar da história política recente de Porto Alegre. Porto Alegre, ali anos 80, 90, até início dos anos 2000, teve um ciclo de 4 gestões petistas, que marcaram muito na memória da cidade, na própria memória do PT, né, que teve como uma marca muito forte o orçamento participativo, também realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e era, digamos, um PT raiz, um PT mais puro, até mais puro do que aquele que chegou à presidência da República com Lula ali em 2002, 2003. Mas bom, né, como um grande ciclo de poder, né, ininterrupto, ele também vai gerando rejeição, né? E essa rejeição faz com que o PT deixe a prefeitura em 2004, né, assumindo a outra gestão, que seria a gestão de José Fogaça, em 2005, iniciando um ciclo que está até o momento de governos de direita e centro-direita na cidade de Porto Alegre. Né? Começa com esse governo do Fogaça, que era PPS que hoje é Cidadania. Fogaça é reeleito, ele vai daí então para o MDB, né? E naquele momento ainda era um governo mais centro-direita, né? 2012 vai ganhar José Fortunati, que é uma figura do PDT, só que era um governo do PDT, mas alinhado com todo mundo, digamos, do centro da direita para lá, entendeu? 2012, PDT ganha em primeiro turno aqui com José Fortunati, mas não era um governo de esquerda, a esquerda estava representada em outras chapas naquele momento. E daí segue esse governo. 2016 tem uma pequena mudança assim na orientação da direita, quase como se segue mais ou menos o mesmo grupo, mas o alinhamento das forças muda um pouco, sabe? Vai mais para a direita. Com Nelson Marquesan Júnior, naquela eleição, o Brasil estava muito sacudido com Lava Jato, com a antipolítica, foi a eleição do Dória em São Paulo, do Crivella aí no Rio, e aqui elegeu o Nelson Marquesan Júnior, que apesar de filho de um importante político local, ele veio bastante com aquele discurso de renovação, de mudança, de antissistema, de contra isso que está aí. Bom, ele é eleito, marca de forma bastante negativa a memória política da cidade, porque foi um governo que faltou bastante cuidado em relação à limpeza, em relação à zeladoria, capina de praça, aquele serviço mais básico da prefeitura. E de olho nisso, volta em 2020 Sebastião Melo, né? Sebastião Melo já esteve envolvido em alguns desses governos da direita anterior, ele foi inclusive vice-prefeito do Fortunati, esse do PDT, e daí ele torna-se prefeito em 2020, já numa situação em que ele tem como vice uma figura do MBL,
né, Ricardo Gomes, então já indicando que agora, embora o Melo seja uma figura mais ampla na política, assim, represente mais uma centro-direita, isso é uma das razões do carisma dele, por ele não ser nem fechado demais com um, nem fechado demais com outro, ele está nos braços da direita. Isso já estava claro nessa gestão 2020, e agora, nessa próxima, fica ainda mais claro, né, se ganhar, né, não sabemos o que vai acontecer domingo, porque ele está com Bettina Worm, que é uma novata na política, mas ela é do PL, né, é uma criação política ali junto com o deputado federal Luciano Zucco, né. Bom, então, primeiro assim, para a gente entender melhor Porto Alegre esse ano, a gente tem que entender um pouco quem é este tal Sebastião Melo, né? É um político bastante experiente aqui de Porto Alegre, né? Aqui da aldeia. Ele, antes de ser vereador, ele foi vereador por 3 ou 4 mandatos. Antes de ser vereador, ele tentou e não conseguiu se eleger 4 ou 5 vezes. Ele está disputando eleições em Porto Alegre desde o meio dos anos 80. Então, assim, ele é um cara que ele anda muito pela cidade e sempre faz questão de ressaltar isso e conhece muito a cidade, porque, de fato, é muito tempo na política local, o que também garante a ele, diferente, por exemplo, do Marquesan, desse outro que passou, um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores. Porque o Melo, ele foi vereador algumas vezes, ele foi presidente da Câmara 2 vezes, então ele sabe que ele tem que reunir com todo mundo, que ele tem que dar moral para figuras que às vezes são pequenas politicamente, ou figuras que não vêm muito ao caso, né? Mas ele sabe que para ele ser prefeito, para ele governar com tranquilidade, como ele governou nesse primeiro mandato, com sólida maioria na Câmara, ele tem que fazer esse lado com todo mundo, né? Bom, então, queria explicar, pergunta que o Caio Belandi me deixou aí, essa questão das enchentes, né? Primeiro turno aqui a gente teve Melo com 49,72%. Ou seja, Melo por muito pouco não ganha já no primeiro turno. E a gente passou pelas terríveis enchentes, alagamentos imensos históricos que marcaram para sempre aqui. E o que acontece? Que o Melo, mesmo com tudo isso, e sabendo que, em parte, os alagamentos que a gente viveu aqui em Porto Alegre têm omissão direta da prefeitura, da gestão Melo, mas como é que acontece isso? Bom, é que antes das enchentes, a gente poderia dizer que o Melo estava praticamente com a mão na taça para ganhar no primeiro turno. Então o desgaste das enchentes, a enchente afetou o Melo, baixou um pouco o ibope dele. Foi, a meu ver, no desgaste das enchentes que o Melo deixa de ganhar no primeiro turno. Porque assim, o que eu vejo aqui da cidade, o que eu percebo das pessoas que eu converso é que além de o Brasil como um todo, aqui região sul, tá mais à direita nos últimos anos, existe uma sensação de que o Melo é um prefeito que faz o que dá para fazer. Só que como na memória da população está muito vivo o que foi o Marquesan, que era um prefeito que fazia pouquíssimo, então o Melo fazendo o básico já ganha outro valor, né? Bom, daí para caracterizar um pouquinho mais, não ficar muito longo, a gente tem, segundo colocada no primeiro turno, foi a Maria do Rosário do PT, uma figura petista já conhecida, com muitos mandatos, sobretudo de deputada federal, foi deputada estadual também, foi vereadora, inclusive já foi companheira de chapa do Melo, lá pelos idos de 92, MDB junto com o PCdoB, enfim, muito tempo atrás. Maria do Rosário faz 26,28% dos votos no primeiro turno, que é uma votação que está longe de ser desprezível, mas está aquém de outras votações do Partido dos Trabalhadores na cidade aqui no período recente mesmo, né? A votação que teve Olívio Dutra para o Senado em 2022, aqui em Porto Alegre, foi maior. Votação que teve presidente Lula aqui em Porto Alegre também, segundo turno. Lula ganhou aqui no segundo turno, foi mais votado aqui no primeiro turno, na última, 2022, né? Mas a Maria do Rosário ela tem uma rejeição muito grande. Nesse momento que eu falo com vocês, nas pesquisas, as pesquisas estão apontando mais de 50% de rejeição para Maria do Rosário. E eu acredito que a rejeição dela também é em grande parte
devido às virtudes dela, que é a luta em favor dos direitos humanos, só que isso no pensamento senso comum, embalado pelo extremismo da direita, virar a Maria do Rosário é defensora de bandido, a Maria do Rosário quer levar os vagabundos para casa, esse tipo de raciocínio, né? Diante disso, e acredito que sobretudo em relação a essa rejeição da Maria do Rosário, a gente teve uma candidatura aqui que despontou com mais força, já havia sido candidata outras vezes, é uma figura também conhecida aqui na cidade, tem um sobrenome pesadíssimo, que é a Juliana Brizola. Juliana Brizola fez 19,69% dos votos, e por um momento a gente chegou a acreditar que tinha disputa ali quem ia para o segundo turno, né? Se Rosário ou Juliana Brizola. O que acontece, que agora também dá para a gente entender o apoio tímido, digamos, contido de Juliana Brizola Maria do Rosário, é que o PDT daqui local, ele anda bastante centro-direita, assim. Ele não está tão associado com esse PDT nacional do ministro Lupe, né, que foi uma figura decisiva para determinar esse apoio da Juliana Brizola Maria do Rosário. Se dependesse apenas aqui do PDT municipal, provavelmente a tendência seria neutralidade, porque, por exemplo, algo também que chama atenção é que o PDT teve Juliana Brizola na cabeça, teve seu vice Thiago Duarte, do União Brasil, que é uma figura mais à direita, mas também uma figura que consegue dialogar com a esquerda, tem alguns votos dele no parlamento em defesa do serviço público e tal. Foi uma figura que trouxe bastante densidade eleitoral, sobretudo na zona extremo sul aqui da cidade de Porto Alegre, mas o PDT ele teve uma votação como há tempos não tinha, como desde 2012, acredito que ele não tinha aqui na cidade, e ele reduziu a sua bancada. Nesse momento o PDT, na próxima legislatura, né, nesse momento conta com 2 vereadores, na próxima legislatura vai contar apenas com 1. Em quarto lugar, aqui no primeiro turno, para a gente fechar a conta, passar essa regra do primeiro turno aqui em Porto Alegre, a gente teve Felipe Camozato, do Partido Novo, que é um partido que está crescendo aqui, como vejo em diferentes grandes cidades do país, está crescendo. Chegou a ter região da cidade que o Camozato, bairros nobres, né, fez em torno praticamente de 10% dos votos, mas o Camozato ele se colocou desde o início como uma via auxiliar de Sebastião Melo. Então ele não conseguiu se diferenciar tanto. Então muitos dos votos que poderiam ter ido para ele, se ele conseguisse se diferenciar, não, Melo, mas aqui tu errou, mas aqui não é bem assim, aqui eu penso diferente de ti, já foram para o Melo desde o primeiro turno, porque ele não se colocou como uma alternativa. Vou parando por aqui, agradeço a oportunidade. Aqui Caio Venâncio, também no YouTube, canal Politicagem Paralela, no Instagram, _Caio_Venâncio. Mandar um abraço pro meu amigo Xará, Caio Belandi, e pro podcast lá do B do Rio. Vamos ver nesse domingo, que é ali que conta. Até agora não tem voto para ninguém, nem para Melo, nem para Rosário. Vamos ver domingo o que o eleitor de Porto Alegre decide, o que o eleitor de várias cidades brasileiras decide. Um abraço. Foi um bom apanhado, obrigado aí pro Xará. Acho que foi um bom apanhado, né, Dani, da situação. Até a forma que ele explicita como ficou a questão da enchente, né? Que é o que a gente mais queria saber, né? Que a gente tem falado aqui, se fosse há 10 anos, fosse há 20 anos, né? O cara ia ter 5% de votos e tal. O cara que participa de que é o principal nome da cidade. Acho que ficou claro, né? A enchente virou ali um negócio, uma forma de falar pouco sobre, de provavelmente, isso aí não ficou muito claro, mas eu acho que ficou uma coisa muito jogada pro... Se fosse qualquer um outro, seria acontecido a mesma coisa, né? O que não é verdade, a gente costuma comparar, até um pouco dele falou, né? Que ele é uma direita que faz a zeladoria, que ele compõe ali e tal. Lembra muito o que o Eduardo Paes faz. Pelo visto, mais superficial, né? Mais superficial, menos acenos à esquerda, mas principalmente o Eduardo Paes, nesse quesito, a gente tem falado. A única coisa que a gente elogiou o Eduardo Paes aqui, principalmente nesse ano, foi o que ele fez nesses termos de prevenção à enchente. Não que o Rio de Janeiro ainda não tenha problemas com isso, tem problemas com isso, mas quem lembra do clássico vídeo de 2010, da Britney e do cavalo, né? O Eduardo Paes resolveu uma parte relevante desse problema, né? Então, o Eduardo Paes resolveu, o Eduardo Leite e o Melo não resolveram, e mesmo assim fica aqui essa coisa do tipo, não tinha muito o que fazer, tinha pouca coisa, podia ter feito uma outra coisa e tal.
E a aprovação dele tão grande, né? Pelo visto que só perdeu lá os 5, 10 pontos só pra poder não ganhar em primeiro turno. Dizem, inclusive, que a Maria do Rosário é uma candidata com muita rejeição, né? Se o PT tem rejeição, mas tipo, o Lula ganhou em Porto Alegre em 2022. Ela é uma figura do PT, ela é uma figura que tem o estereótipo da rejeição da direita, por causa como bem disse o Caio Venâncio, por causa de suas virtudes, né? Inclusive, uma antagonista do Bolsonaro. A primeira grande antagonista nacional do Bolsonaro é a Maria do Rosário. Sim. E parece que o Melo era tão favorito à reeleição que as principais figuras locais do PT não animaram de sair para candidatura. Ela topou o desafio e com a enchente, né? Ele não ganhou no primeiro turno, ela acabou indo pro segundo turno, mas esbarra nessa rejeição muito alta. E o Caio falou aí do histórico, né? Ele falou do Marquesan Júnior em 2016, o Marquesan Júnior fez o segundo turno contra o Melo. O Melo era o vice-prefeito do José Fortunati, que era um prefeito em final de mandato, em final de segundo mandato, não podia ser reeleito. Ele herdou a prefeitura do José Fogaça, que tinha saído para ser candidato ao governo do estado, foi reeleito em 12, em 16 não podia, e o Melo foi candidato a suceder o Fortunati com a Juliana Brizola de vice. Então você vê que o PDT no Rio Grande do Sul faz tempo, tá andando... Costeando o alambrado. Já nem coxou o alambrado, já pulou o alambrado, já não tem mais alambrado, né? E parece que pelo menos dessa vez ela deu apoio tímido, né? Apoio tímido. A Maria do Rosário no segundo turno, mas das eleições que a gente comentou, é realmente a mais complicada pra esquerda. O companheiro Lupe deve ter dado puxão de orelha, né? Pra finalizar, né, Luara? Engraçado que ninguém cobra renovação, né, dos caras. Ninguém cobra renovação do PDT. Mas as coisas curiosas sobre a eleição, assim, no Rio Grande do Sul, eu acho que esse não assunto que virou, né? É engraçado porque as pessoas... o brasileiro tem uma coisa que é muito curiosa, que é isso de não vamos politizar. Então, não vamos politizar uma coisa que é extremamente política. Tipo, tem enchente na minha cidade. Saber se minha casa vai inundar ou não. Isso não é político, entendeu? Virou uma coisa assim, meio que um luto coletivo, né? Que a gente já comentou aqui algumas vezes. A violência urbana pode ser politizada, porque aí é culpa da esquerda que defende bandido, o STF que proibiu mata pessoas, sei lá, mas né, tal. Se morre alguém, se igual agora, e a polícia militar continua matando, tal. Não, mas aí não vamos politizar, vocês estão condenando previamente os heróis do Brasil que dão a sua vida e às vezes as suas armas também, porque não tem controle nenhum sobre o armamento desse país mais, enfim. É uma loucura, porque o que é para ser politizado não pode politizar. Então a enchente foi mais ou menos por esse lado. Agora, a outra é sobre essa rejeição. Eu queria comentar sobre a rejeição da Maria do Rosário, porque eu não sei, essas pessoas... Eu posso estar sendo ingênuo, eu não gosto de trabalhar com si, mas me parece ingenuidade achar que qualquer outro candidato do PT não receberia tanto ódio ou até mais, porque aí se inventa muita coisa, e fake news rola solta, as pessoas começam a ficar desesperadas. Ah, meu Deus, estão falando aqui que o candidato petista... comeu o próprio cachorro e tem vídeo disso e as pessoas estão espalhando. É um negócio, sabe? Sim, não. Eu comentei aqui no. Enrolar, né? Não, eu comentei no off aqui que o Melo, quando foi eleito em 20, no segundo turno contra a Manuela Dávila, né? Então no PCdoB, tinha relato, né? De carro de som passando na periferia de Porto Alegre, falando que se os comunistas ganhassem a prefeitura de Porto Alegre, as pessoas iam comer cachorro, essas coisas. Então ele é o nem direita nem esquerda que é direita e ganhou montadinho na extrema direita. Não, eu acho que é uma ingenuidade, acho que a gente já devia estar não só discutindo, mas implementando já algumas coisas, porque a Justiça Eleitoral ela não acompanhou o que é a loucura, né, das redes sociais, porque antes a gente tinha panfleto apócrifo, e-mail também, que eu me lembre, rola desde, né, muito tempo, já tem aí algumas campanhas, mas os candidatos sofrem ali sanções mínimas, ou então só depois da que a eleição já passou, ou seja, o efeito já foi, o prejuízo, né, já foi muito grande. Então, para a democracia, não falo nem só para o candidato adversário, mas para a democracia mesmo, porque as pessoas, né, vão lidar com aquilo ali. Enfim, então eu acho que é um pouco de ingenuidade supor isso. Coloca um nome novo lá e tudo bem, ele vai ser um nome novo a receber ódio mais rápido possível que você já imaginou na sua vida. E é um paradoxo, né, Luara? Porque, de fato, a Maria do Rosário já estava muito vinculada, e aí são muitos anos dela
sofrendo essas fake news e apanhando, e de fato era um nome muito desgastado, acho que a análise é correta. Mas aí se coloca um jovem, uma pessoa com menos desgaste dentro do PT, mas ninguém conhecia. É um nome menos conhecido, exatamente. Então tem assim, outros problemas. É um paradoxo, e aí a gente retoma que o partido vive, né, da cobrança, esse gap geracional que o partido tem, é sabido que o partido tem, ou as pessoas são muito, muito velhas, ou as pessoas são muito jovens, em termos de carreira, né, não de idade. Porque tem uma geração toda que foi destruída, presa, perseguida, caçada, né, pelo lawfare brasileiro. O ostracismo mesmo, foi levado ao ostracismo. Então, assim, o PT passou por esse problema, claro que tem, mas isso é normal de todos os lugares. Alguns partidos vão ter mais, outros menos, né? E principalmente partidos que são ideológicos, são partidos de fato, não são legendas de aluguel. Enfim, com todo respeito aos demais, o grande partido nacional do Brasil... Quando fala com todo respeito, já não perdeu o respeito. Não, com todo respeito ao pessoal, PSB e tal, tenho respeito por figuras de lá e tal. O Partido Nacional, com programa, é o PT. Capilaridade. Acabou. E aí vai sofrer coisas desse tipo, ou seja, a Maria do Rosário, um quadro histórico, importante, deputada, mas ao mesmo tempo muito atacada, né, e a gente ouve esse discurso com o Lula, né, Luara? Não coloca, vai colocar o Lula, não coloca o Lula não, coloca alguém que, se fosse outra, tem que colocar outra pessoa que eu voto, o Lula, enfim, é um paradoxo. Eu vi esse discurso na Faculdade de Economia em 2000, defendendo que o candidato PT em 2002 não deveria ser Lula, devia ser o Cristóvão Buarque. Não, tinha, Eduardo Suplicy e tal. Mas... Caio Pano. Pois é sempre esse problema, né? O Lula tem muita rejeição, o Lula é uma figura que tem muita rejeição. Quer mais rejeição que o Lula? Porra. Exatamente. E aí então não coloca? Eu assim, depois, eu sempre cito aqui, porque é uma coisa que me marcou e que eu acho que as pessoas deviam ter, abrir um pouco a cabeça, ou então conversar com conhecidos que já foram candidatos, enfim. Eu acho de uma coragem absurda a pessoa ser candidata. Uma mulher ser candidata, eu acho mais corajoso ainda, porque a violência política de gênero é real. Uma mulher como Maria do Rosário, que já sentiu, que sofreu, não só ela, mas sua família, violência política de gênero, como, né, a gente vê o tempo todo, ela é uma das figuras mais atacadas, né, Manuela Dávila também, enfim, tem pesquisa sobre isso, tem dados sobre isso, gente. Eu acho de uma coragem tremenda. E aí entram, porque as pessoas acham que existe sim a disputa interna para ver quem que vai ser candidato. Eu realmente não conheço como foi no Rio Grande do Sul, assim, escolha, enfim, prévias, essa coisa toda. Mas não é Disney não, gente, sabe? Não é brincadeira o negócio. É um desgaste muito grande, agora que a gente tem também campanhas mais curtas, então requer uma coragem tremenda. Eu acho que, ainda que seja, né, que o pessoal de início nem sabia se ia conseguir para o segundo turno, é um resultado que denota aí um compromisso da deputada Maria do Rosário com um projeto, sabe, com um partido, com os seus companheiros e companheiras. Então, eu acho realmente admirável que tenha conseguido fazer a campanha nesses termos todos, sabe, de ódio, tabu, né? O tabu da enchente. Tabu da enchente. É isso também, né? O luto, se aponta o dedo, se ela fala assim, esse cara que afogou, você que perdeu seu filho, que perdeu sua filha, perdeu sua casa, esse tá cara politizando. Não, imagina o que a RBS não vai falar, né? Enfim. Pois é. São os tabus que a gente enfrenta nessa... negócio assim, não tem como você acertar quando você é petista, porque se você tiver certo, você é de direita. Pois entendeu? Você só vai dar certo se você for de direita. Acerta, não tem como acertar. É isso. Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Bem, agradecer aqui a Camila, ao Caio e ao Renan pelas participações. Acho que a gente conseguiu aí clarear um pouco dessas 3 capitais. E agora a gente vai pro segundo bloco. Rapidamente, vou dar uma servição aqui. E aí, Luara e Daniel, enfim, me interrompam aqui para falar o que vocês quiserem falar sobre essas cidades, né? Ao todo, são 51 municípios, das quais 15 capitais que terão o segundo turno neste domingo. E agora tem uma servição para você ficar aí de olho nas cidades com segundo turno que tem a participação da esquerda.
ou partido de esquerda, ou alguém que pareça esquerda contra o Bolsonaro, ou alguém, sei lá, um humano contra um bolsonarista, essas coisas, tá? Pra gente falar rapidamente de São Paulo, tá? Teve Datafolha nessa quinta, 58-42 nos votos válidos pro Ricardo Nunes, a estimulada mostrando 49-35, tem uma tendência de alta pro Boulos, queda pro atual prefeito, tem 16% aí que não sabem ou não vão votar em ninguém. Tem aí, é bom a gente registrar, né, que tem acusações aí que o Datafolha estaria fazendo uma merda aí nos métodos das pesquisas, enfim, é bom a gente ficar de olho. Tem pesquisas um pouquinho mais apertadas, mas também todas com mais de 10 pontos de vantagem pro Nunes. Mas, de toda forma, tá longe, e enfim, Luara, pra gente encerrar rapidamente aqui São Paulo, queria que você resumisse o que você sentiu, né, como é que a gente que viu aqui de fora, a gente sentiu essa campanha. Enfim, o que você leva dessa campanha aí do Boulos e do Nunes, né, de alguma forma também, o que a gente leva, qual análise a gente faz? Olha, eu acho que demorou um pouco, né, a gente sentiu que, eu pelo menos senti que demorou um pouco para poder engrenar a comunicação, que era uma coisa que eu esperava muito ver da campanha do Boulos, esperava vê-lo como uma figura que consegue dialogar e tal, e ele fez muito disso, mas já na reta final. Nas ruas, nas praças lá em São Paulo, aquela coisa, né, da van da virada, ele sempre ali indo, fazendo o trajeto de um lugar para o outro e conversando, modo selfie ali com as pessoas nas redes sociais, que foi o que a gente conseguiu ver, né, de longe, ou seja, pelas redes. Mas achei que foi ainda um pouco mais tímido, menos criativo do que foi, né, a última campanha dele. Mas senti que é legal, assim, deu para esquentar. Mas eu acho que algumas estratégias é um negócio assim, eu não sei até quando é estratégia, se é só, vamos fazer pelo menos o mesmo, que essa coisa de são os mesmos artistas falando, sabe? Isso. Até quando isso realmente chama voto, então as pessoas estão um pouco cansadas, sabe? Não só chama voto não, né, Luara? Não mobiliza a campanha. Não mobiliza a campanha. Quem já vai votar. Irmão, eu não quero saber se o Caetano Veloso vai votar em você. Até porque o mínimo que eu espero do Caetano Veloso, que eu nem gosto tanto, assim, quer dizer, o artista eu adoro, mas assim, na pessoa política Caetano Veloso, o mínimo que eu espero que o Caetano Veloso vote no Boulos, se é que ele vai votar, porque ele não sei nem se ele... Então assim, sinceramente, gente, desculpa ter te interrompido, Laura, mas é porque isso é um ponto que é importante. Sim. Em 89 foi legal, quando o Lula reuniu lá aquela artistada da Globo lá pra cantar Lula lá. Aquilo fazia sentido. Foi a última campanha de televisão no segundo turno. Quando você bota um monte de artista e com todo o respeito... primeira eleição presidencial em 29 anos. De novo, Daniel, com todo respeito, porque inclusive tem gente que, eu troco ideia, que já veio aqui, que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito mesmo, que não dialogam com absolutamente ninguém, a não ser aquelas pessoas que já vão nos showzinhos que faz no Sesc Pompeia, bota pra cantar, sabe? E assim, profissionalismo, gente. Você quer um jingle legal? Bota 1 milhão na mão do MC... Cabelinho, sei lá, MC... Eu ia falar do Rian, né, de São Paulo, mas esse aí foi cancelado, bateu na mulher, mas era o que era o mais famoso em São Paulo. Bota 1 milhão, pô. Tem dinheiro de campanha, meu irmão, vem cá. João Gomes, sei lá, não precisa nem ser famoso, não, Caio. Pega a galera que tá fazendo movimentos de verdade na periferia, sabe? E cria um movimento real, porque aí você tem fato político. Mas eu sei, Lara, mas pode ser famoso também. Pode gastar dinheiro com famoso também pra dialogar. Porque senão sabe o que acontece? Bota o Jorge Benjó pra cantar. E ninguém esquece de Pezão com o Jorge Benjó cantando. E o Pezão ninguém lembra mais, o prefeito de Piraí. E o Jorge Benjó ganhou 1 milhão na época, 10 anos atrás, que é o Jorge Benjó, cara. E assim, você vai pagar. E o Jorge Benjó nem dialoga tanto com o público assim. Tô falando para dialogar com o público jovem. Luara, pega um cara desse aí que tá fazendo um trap desse aí. Vem cá, irmão, você quer quanto pra fazer isso aqui? Porque esses caras têm preço. Você quer fazer de graça? É melhor ainda. Então chama. Agora, botar a galerinha galerinha que, não mobiliza nem não serve nem pra mobilizar a gente, porque a verdade seja dita, não mobiliza a gente mais, e nem muito menos pra conquistar voto, né? Pelo amor de Deus, pô. Isso aí já ficou pra trás. É uma estratégia que eu realmente acho cansativa. Acho assim... Eu falei cansativa, vou usar o termo que eu fico com um pouco de vergonha alheia. Isso aí. Real. Aquele videozinho gravado ali em casa correndo, tipo, eu tenho o zap do fulaninho, coloca aqui, tá pede pra ele. Isso aí é a Paula Lavigne falando, galera, vamos gravar um vídeo aqui. Não, hoje é dia de... Pô, é um negócio assim, eu fico um pouquinho envergonhada, que eu acho que... ele fez o paredão aí agora, né?
Porque nem pode fazer com showmício também, né? Tem essas histórias. Então acho que o pessoal faz... Agora acho que ele vai fazer um paredão amanhã. Que rolou muito no Nordeste, em alguns lugares, que é o paredão. Que é assim, é uma festa, um baile, vai fazer um baile. Pra atrair a galera. Bem, faz sentido. Pode? A lei pode? Porque também tem isso. A esquerda não pode fazer. A direita faz, a esquerda não pode fazer. O que eu vi, que eu queria comentar, assim, parte que eu achei movimentos interessantes, não que eu ache que é o melhor, não é isso. Tô falando movimentos interessantes, coisas diferentes que aconteceram. Vira campanha um aceno do Boulos pro eleitorado feminino, né? Então a gente sabe que o Ricardo Nunes tem o BO de violência doméstica, que foi abordado pela deputada nos debates e tal, e que ele ficava sempre, né, muito tergiversava, para usar um termo de debate aí, mas tem vídeo recente da campanha do Boulos falando que ele não tolera a violência doméstica, aí várias frases assim, até tem umas o áudio em off, assim, né, porque aparece uma mulher e aparece, né, primeiro a mulher normal, tá? Depois, à medida que as frases vão surgindo em off, aí ela vai ficando machucada. Esse que é o vídeo. E as frases, até uma das vozes parece, quando o prefeito, assim, eles usaram até um pouco disso, assim, os recursos, mas são várias frases assim, a gente teve desentendimento, umas coisas mais sutis, assim, como isso também pode causar, né, violência, então, escondendo ali o que é esse né, ambiente de violência, de violência doméstica e tal. Esse foi um dos vídeos que eu vi. O outro foi um feminejo, né, uma tentativa aí eu não sei como é que as pessoas, eu imagino que é nacionalmente, né, o consumo sertanejo no Brasil inteiro, não sei como é que é em São Paulo, mas achei inusitado. É um feminejo do Boulos, que parece assim uma canção mesmo, não parece um jingle de campanha. É claro que vai falar Boulos 50 e tal, vou com ele, vou pra urna com ele, meio que emulando, né, essa coisa eu vou lá com ele e tal. Achei inusitado, achei diferente também como um aceno ao eleitorado feminino, nessa coisa e aí os comentários são engraçadinhos e tal, o pessoal fala, não, a gente quer o prefeito sorrir e tal, estamos cansados do fantasma. Tem muito essa coisa assim e no discurso do Boulos, né, além dessa coisa do aceno ao eleitorado feminino, eu vi mais dele tentando colar, assim, conversando com as pessoas, falando, não, me dê um voto de confiança, quem tá aí já pôde fazer e não fez, né, a cidade tem esse problema, ele já teve a chance de fazer, me deixe fazer agora. Foi um pouco nesse tom, ainda mais moderado do que a gente viu em 2020, mas melhor do que no primeiro turno. Eu gostei da caravana, acho que a ideia foi tarde. Acho que a ideia da caravana, eu acho que reverte um pouco. Eu sou invasor de casa, então eu vou pra rua, vou dormir na casa das pessoas que queiram abrir as casas pra mim. Acho que faria sentido pra mudar um pouco essa coisa do invasor e tornar a coisa e entrar na casa positivo. Acho que demorou a fazer, acho que foi uma boa ideia, diferente pelo menos, fugiu dessa coisa, né, do apartamento do Caetano Veloso. Acho que a ideia do debate da rua faz todo sentido, tem a ver com ele. Não sei se converte em voto de verdade, mas assim, isso instiga a militância, isso faz... Porque eu acho que é importante pra gente também manter a militância acesa. E o Boulos é um puta quadro. As pessoas que votam no Boulos, você que tem a oportunidade de votar no Boulos em São Paulo, você... privilégio é demais, né? Porque, enfim, não vai ganhar. Mas você tem um grande quadro para poder votar com absoluta certeza, sem dúvida, assim, entre as 5 pessoas que eu votaria no Brasil hoje, assim, porra, de olho fechado, o Boulos está entre elas. Gosto muito, já falamos com o Boulos aqui, espero que volte. E ele precisa manter mobilizada essa galera também. E para isso a campanha tem que se ajudar. Então eu acho que a campanha ficou devendo, acho que talvez o partido tenha ficado devendo. Não sei até que ponto o PT entrou na campanha ou não, porque tem sempre as polêmicas do PT em São Paulo. Ciumeiras internas. Sempre tem. E não é passar da eleição para vereador talvez facilite o PT paulistano se jogar de cabeça. Pois porque sempre tem a questão, o número, vai apoiar o 13. Então assim, tem muitas nuances e eu espero que o Boulos não desista. De verdade, assim, porque... Vai vir, eu acho que tem que tentar, vai tentar 200 vezes até, fiz 5% agora, não deu mais, tá? Mas tem que tentar, porque eu acho que tem desgaste, quando o Nunes está claramente se aproveitando da máquina, não vai poder concorrer à reeleição, tem desgaste, vai estar sofrendo desgaste, porque vai ter sempre desgaste, porque gere mal a cidade, né? Então vai ter sempre desgaste, então lá na frente vai ter desgaste. Espero que o Boulos esteja se preparando para, caso não ganhe domingo, que tudo indica que não vai ganhar, para daqui a 4 anos tentar de novo.
Eu acho que é importante que ele tente de novo. Dani, quer falar sobre rapidamente? Não, isso cobriu bem. Eu acho que a gente pincelar das próximas praças, né? A gente tá ficando sem tempo. Já estourou o tempo. Tem que falar um pouquinho de Cuiabá, né? Que é o inusitado empate técnico em Cuiabá, pois que é uma região bastante hostil à esquerda em geral. A gente brincou bastante em Cuiabá, no Atlas Intel dessa semana, tem 52-45 pro bolsonarista Abílio contra o petista Lúdio, mas a Quest da semana passada deu 44-41, ou seja, o jogo tá aberto. Interessante ver a campanha do Lúdio, é uma campanha... Lúdio que tem histórico, já fez segundo turno em Cuiabá. Deputado estadual, estadual, né? Já foi candidato a governador, já fez segundo turno para prefeito. E assim, uma campanha muito voltada para a municipalidade, e aí falaram, não, tem uma coisa do homem de família, né? Enfim, que ela bate... Jogar com as armas que tem. Jogar com as armas que tem. Numa área que é hostil à esquerda. Não adianta, enfim, tem horas que você tem que... vai ter que... No segundo turno, irmão, você quer voto. Então você vai ter que dar o discurso ali um pouco mais palatável. A gente viu algumas coisas da campanha, tem coisa boa também, nem tudo é a direita do PT, não, tem coisa legal ali. E vamos ver, né? A gente tá ansioso aí, porque seria essa conquista, então seria, né? Tem a curiosidade do Bolsonaro lá e os caras perguntando, ei, mas você fez o que por Cuiabá? Água pro Nordeste, Pix. Eu fiz o Pix, eu fiz água pro Nordeste, eu fiz aí um monte de coisa, jet ski, game. Ele não soube fazer, não fez nada pra Cuiabá, óbvio, né? E ele decorou lá as 5 Interessante ele falar de zerar imposto de jet ski como realização em Cuiabá. Que tá a mais de 1.000 quilômetros da praia mais próxima. Enfim, criou um climão lá no coisa, né? Ele, provavelmente a gente não pôde entrevistar ninguém jet ski pra andar no Rio Cuiabá. Pois é. A gente não pôde entrevistar ninguém lá, mas provavelmente o Bolsonaro é uma figura muito forte lá. Colou com ele. O tal do Abílio é um... Cara, eu nem recomendo que vocês joguem nada assim. Tem um vídeo clássico desse cara falando que ia votar contra alguma coisa porque é comunista. O PT tá votando a favor, é coisa de comunista, eu vou votar contra. Foi ele que passou vergonha numa daquelas sessões com o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça? Deve ter sido. Ele e o próprio André Fernandes também. Ele passou vergonha na TV, na TV do Congresso, na TV Câmara, que o cara pergunta, tá lá, como é que você votou? O que você achou da medida? Ele, eu votei porque o PT votou. E é coisa de comunista, né? Eu nem lembro o que era. Era algo que certamente não era coisa de comunista. Lu, finalizar Cuiabá? Acho que sim, assim. Primeiro comentar essa coisa que a gente que falar, o candidato se apresentar como uma figura, né, da pai de família. Então, às vezes é só o que o cara é também, entendeu? O que eu tava falando dela compartilhar a coisa, né, dela ali, é a vida do cara também. Então, assim, como é que vai mostrar alguém sem mostrar o que ele é? Claro que a gente, né, progressista, de esquerda e tal, não se interessa por esse tipo de conteúdo, mas as pessoas querem conhecer quem que é essa figura. E aí entra naquilo que eu acho que nós comentamos também, assim, o Lúdio já foi candidato outras vezes, e a gente conhece tão pouco essa coisa, né, da política tão centralizada ali, né, fica Brasília, aí Rio, São Paulo, aí você vai para outras capitais mais ou menos. E é uma dificuldade, às vezes, até de encontrar. Eu queria até, né, pedir pro pessoal aí, indica pra gente pessoas de outros estados, não só da região, né, do Mato Grosso do Sul, outros lugares também, e que fazem, né, podcast, jornais, rádio comunitária e tal, pra gente fortalecer essa rede, porque às vezes fica difícil mesmo, e a gente acaba ficando, né... Achar. Foi. E faz a gente pensar nessa coisa dos desafios de fortalecer esse ecossistema que a gente sempre está tentando, né, de comunicação mais à esquerda no Brasil, porque a mídia hegemônica não se interessa mesmo. E aí, quais as alternativas que se tem para essas regiões? Né? Eu falo assim, alternativas ao agronegócio, por exemplo. Quem vai trazer isso são as pessoas que estão pensando nos seus territórios, que estão produzindo conteúdo diferente, conteúdo à esquerda, e são esses candidatos que conseguem minimamente ali furar a política tradicional e tal, e pensar comunidades, pensar territórios a partir das suas comunidades. É isso. Agora no pique, Anápolis, em Goiás, Márcio Corrêa do PL contra Antônio Gomide do PT. Faltou aí menos de 0,5% para o candidato do PL ser eleito no primeiro turno, deve fechar a conta. Em Aracaju... Anápolis já teve prefeitura do PCdoB. Olha aí. Relativamente recente. Em Aracaju, Emília Correia do PL versus Luiz Roberto do PDT. A candidata do PL ficou quase 20 pontos percentuais na frente. Tá rolando aquele frentão, né?
em prol do Luiz Roberto do PDT, já tinha rolado inclusive no primeiro turno, o famoso voto útil, né, para ir alguém ali do campo democrático. Em Belém, o Igor do MDB e o Éder Mauro do PL, e aí, enfim, não é exatamente... Igor é primo do governador Helder. Exato, né, não é ninguém, enfim, de esquerda, mas é um aliado, né, contra o bolsonarista, liderou aí no primeiro turno. Tá liderando com folga as pesquisas. Liderou no primeiro turno com 45%. Em BH, o Bruno Engler, do PL, o Fuad Noman, do PSD, atual prefeito, né, ele também não é um cara de esquerda, mas tá com apoio aí dos quadros de esquerda de também BH. teve movimento de voto útil. As pesquisas dão conta que virou o jogo, né? É interessante, com apoio aí dos votos da esquerda, então é importante. Segundo a Datafolha dessa quinta, 54-46 pro Fuad nos votos válidos, é o famoso melhor isso aí do que piorar, né? Como o Tiririca falava, que pior que tá não fica, e desde então só pior. Só piorou. Então, às vezes, é melhor se mexer muito na merda, fede mais. Aqui é interessante, Camaçari, na Bahia, o Caetano do PT versus o Flávio no União Brasil. O primeiro turno foi o segundo turno, porque foi 49,5 a 49,1 para o petista. E teve um cara com 1 e pouco, né, do MDB, eu acho. 0, alguma coisa, né? Ou seja, esse cara que vai decidir a eleição, Camaçari, que tem uma questão aí, por ser na Bahia, cidade grande na Bahia. Periferia da região do Recôncavo ali. Tem a questão de ter a indústria, enfim. Então é importante o PT ganhar aí, tá aí na porta, vamos ver se não tem nenhuma virada. Em Campina Grande, né, na Paraíba, o Bruno Cunha Lima, tinha que ser, do União, atual prefeito, contra o Dr. Johnny do PSB, fui lá fuxicar o Dr. Johnny. Vocês podem procurar eu não quero que o seu processinho bata a porta, mas vocês procurem no YouTube Sogra Bruno Cunha Lima. Família Cunha Lima Eu lembro dessa história, viu? Família Cunha Lima tem extensa... Mas não direi. A família Cunha Lima tem uma extensa capivara, né? Mas enfim. Foi 48-34 pro Cunha Procurem Lima. Também Ronaldo Cunha Lima. Tem tiro. Se procurar Cunha Lima aí, vai achar bastante. O Ronaldo, não sei se é pai, avô, tio, avô, mas é da família. O Bruno é o atual prefeito, tá aí, deve se reeleger. Em Calcaia, no Ceará, Naomi Amorim do PSD contra o Caetano do PT. Foi 38-26 pro candidato do PSD. A curiosidade que foi Calcaia, que foi... O candidato do PT foi pro segundo turno por 8 votos. 8 votos 8 contra votos o PSDB. a mais do terceiro colocado. Curiosidade aí. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Em Diadema, em São Paulo, Taka Yamauchi do MDB contra o Felipe do PT, que é o atual prefeito. Primeiro turno foi também uma espécie de segundo turno antecipado, 47-45 pro MDBista contra o atual prefeito petista, né? Vamos ver se o PT vira o jogo do Felipe. Em Mauá, em São Paulo, Marcelo Oliveira, também atual prefeito do PT, contra o Átila do União. O atual prefeito do PT fez 45-35 no primeiro turno. Tem um detalhezinho que eu fui olhar, né? Achei curioso, que o terceiro lugar foi um sargento do PL exatamente com 10%. Ou seja, se tiver essa migração de votos, a gente sabe, repito, né? Municipalidade não é simples, essa migração não é assim que a conta não é essa, mas se for, Mauá vai ficar complicado. Aqui em Niterói, o Rodrigo Neves é do PDT contra o Carlos Giordi do PL, o ex-prefeito... Bateu na trave de ganhar no primeiro turno. O ex-prefeito pedetista ficou a menos de 2% de fechar, deve fechar a conta aí. Aí o fiel da balança são os 12% do PSOL. O terceiro colocado foi do PSOL, a Thalíria, então, enfim, vai fechar a conta. Em Olinda, em Pernambuco, Vinícius Castelo do PT contra Mirella do PSD, foi 38-30 pro petista no primeiro turno. Olinda que teve 2 mandatos do PCdoB. Sim. Não, teve mais, porque teve 2 da Luciana Santos. Luciana, que é atual e teve o Renildo Calheiros. Curiosidade, é irmão do Renan Calheiros, é o irmão esquerdista do Renan Calheiros, e que concorre em Pernambuco e não em Alagoas. O Renan Calheiros não é esquerdista, não? Agora não era até, tem que ver, não, até a década passada. Agora que horas? Tem que ver a hora que é. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Marrone do PT contra o Marciano Perondi do PL, foi 39-31 pro petista no primeiro turno. Em Petrópolis, no Rio, Ringo Rames do PP vai enfrentando o Yuri do PSOL. Aqui o candidato da direita ficou a 0,04. 56 votos, se eu não me engano. Ou seja, já foi, mas enfim, o Yuri fazendo bonito aí. Mais um desses casos de alguém de esquerda jovem aparecendo pro eleitorado. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira, do PT, contra Rodrigo Décimo, do PSDB, 40-25 petista no primeiro turno. Olho Vivo, a terceira colocada foi uma bolsonarista com 18%, ou seja,
Vamos ver essa migração de votos. Em Sumaré, São Paulo, Henrique do Paraíso do Republicanos e William Souza do PT foi 44-31 para o candidato da direita no primeiro turno. Curiosidade também, João Pessoa, Marcelo Queiroga no... O atual prefeito, Cícero Lucena, quase ganhou também no primeiro turno, apesar de sua esposa ter sido presa por compra de votos, e tá no segundo turno contra o Queiroga. Talvez por isso não tenha ganho no primeiro turno, né? Prenderam, né? Tá difícil a vida lá em João Pessoa. Enfim, tá difícil. Luara, obrigado, boa noite e até semana que vem. Obrigado, Caio, Daniel, todo mundo que ficou com a gente até agora, e até semana que vem. Tô um pouquinho rouca, então não vou falar muito mais, não. Muitos gols, gritando muito gol, né? Estamos fechados com você, hein, Luara? Quer dizer, só numa competição. Só em novembro. Só no final de novembro. Só no final de novembro. Primeira quinzena, não. Primeira quinzena é Flamengalo, lado B é Flamengalo. Dani, boa noite. Sai, zica. Boa noite. Registrar aqui que a gente falava no programa, quando a gente ia mandar abraço e tal, do Momento Maguila, né? É verdade. E faleceu o Adilson Rodrigues, o Maguila hoje, só ficar registrado aqui que... Seguiremos quando for mandar abraço, homenageando o Momento Maguila. Ele que era famoso aí por mandar abraços aí nos finais das entrevistas. E interessante que deu uma viralizada, já tinha viralizado um tempo atrás, agora que ele morreu hoje e tal, que ele tem um filho gay, né? Um filho gay assumido. Isso. E uma vez perguntaram pra ele, esperando aquela resposta, um cara toscão como o Maguila, né, e tal, sobre ter um filho gay, esperavam uma resposta tosca e ele fez uma fala interessante, a seu modo, né? Bem simples e tal, mas interessante sobre ser pai de uma pessoa gay. Curioso que o Popó também tem um filho gay, né? Uns boxeadores aí. E o Maguila tinha um problema, né? Que foi chamado durante muito tempo de demência pugilística, mas enfim, que basicamente é uma condição no cérebro de tanta pancada mesmo, que tem mesmo, né? Várias pessoas tiveram já, a ciência estuda. Ele usava canabidiol, por exemplo, e melhorava muito ele, enfim. É curioso aí a trajetória do Maguila, ripasso pro Maguila aí, alguém que tava aí na nossa infância, principalmente aí, a gente que é dessa geração aí um pouco mais velha. A gente vai ficando por aqui, obrigado a você que acompanhou até aqui. Semana que vem a gente vai repercutir aí os principais resultados da eleição, vai ter um apanhadão aí mais conjuntural, aí uma leitura mais conjuntural do que aconteceu nas eleições, vai ter participação também, então a gente espera vocês aí. Forte Amplexo, até lá! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.